Olá, esse documentário que você vai assistir agora, ele é muito especial para mim, pessoalmente, tá? Pois se trata, talvez, do evento mais traumático da minha vida. Se não o mais traumático, um dos mais traumáticos com certeza. Um dos eventos que mais trouxe consequências negativas para minha vida, pessoalmente. E por que eu tô trazendo esse documentário para você? Tá? Esse documentário só pôde ser feito, só está sendo trazido para você aqui gratuitamente por conta da única ferramenta possível para se mudar o Brasil. Se você também acredita que não dá mais para a gente continuar no bolsopetismo, se a gente tem um senso de missão, cara, você precisa estar comigo dentro desse clube. O que acontece aqui dentro? Em primeiro lugar, você estando no clube, você vai ter acesso a documentários exclusivos antes de todo mundo. O Clube MBL já lançou o documentário do 8 de janeiro, já lançou o documentário do Curtis Yarvin, que eu disponibilizei, inclusive, aqui de graça para você. Então, antes de mais nada, aproveite esse conteúdo gratuito para você entender um pouco mais do nosso país em profundidade. É importantíssimo que você aproveite esse conteúdo gratuito. Entrando no clube, obviamente, você ajuda a mais pessoas terem acesso a esses conteúdos. Além disso, você vai ter acesso antes de todo mundo, antes mesmo da imprensa e, claro, sem o viés da imprensa, aos acontecimentos em tempo real que a gente obtém das nossas fontes de Brasília. Então você vai saber antes de todo mundo e de uma fonte confiável, sem verniz ideológico, do que está acontecendo no teu país em tempo real. Além disso, você vai receber relatórios semanais extensos, densos, com muitas informações sobre assuntos diversos. Por exemplo, o relatório dessa semana é sobre o ministro Flávio Dino. Você sabe em profundidade quais são os objetivos, não só desse ministro, mas do governo como um todo, com o Silvio Almeida, por exemplo, avançando a esquerda woke aqui no nosso país? Você sabe debater isso em profundidade? Não dá para você sair por aí conversando, convencendo as pessoas e possivelmente confrontando aqueles que pensam diferente de você, se você não tiver acesso a um conteúdo aprofundado, para você não ser um bobo no debate, para você saber exatamente do que você está falando. Você sabe em profundidade como funciona a sociedade indiana, quais as influências que isso teve no nosso povo aqui? É importantíssimo você estar dentro. Porque por muito tempo, cara, por muito tempo, a verdade é essa, a esquerda foi muito melhor que nós, principalmente na academia, tá? E nos influenciadores. Nas artes, na cultura. Quando você pega ali os anos 80, os anos 90, você vê ali isso dominado por grandes expoentes da esquerda. E a gente vai ficar de fora? É muito importante que a gente tenha uma curadoria de todos esses assuntos para que ele chegue mastigado para você e para o maior número de pessoas possível, para a gente tirar essas pessoas das influências esquerdistas. Além de acesso exclusivo a entrevistas exclusivas, aos eventos do MBL, uma série de benefícios, você estará dentro de um clube de pessoas influentes que pensam como você e retroalimentam um universo de informações. E sabe qual é o custo disso, cara? Sabe qual é o custo? Você vai falar, meu, é ridículo. Hoje, o custo do Clube MBL é R$1 por dia. Meu irmão, R$1 por dia. Com R$1, você dá isso no farol para alguém. R$1 por dia. A mensalidade do clube custa menos que uma pizza, cara. Tudo isso para que você tenha acesso a conteúdos como este documentário e mais, para que conteúdos como os nossos se espalhem por maior número de pessoas possível. Portanto, eu quero que você assista esse documentário com muita atenção e no final dele, se você achar que foi importante, se você olhar e falar que belo trabalho, espero que isso se espalhe. Entre no Clube MBL. Te espero lá. Я предлагаю сегодня эту фигурку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом. Потом. Тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. Поэтому я предлагаю сейчас по походному перекусить. It forced all nations to live under the specter of nuclear destruction. The Soviet Union itself is no more. This is a victory for democracy and freedom. Что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
A queda do colosso soviético. O partido foi abalado não por seus oponentes, mas, paradoxalmente, por sua liderança. Considerada por Vladimir Putin a maior catástrofe geopolítica do século XX, a queda da União Soviética marca o grande momento de recessão do comunismo internacional. A Revolução de Outubro de 1917 traria ao centro do poder um dos mais ferozes e poderosos grupos revolucionários da história, os bolcheviques da Rússia, alçados ao poder no rescaldo de uma violenta guerra civil e da queda mais autocrática das dinastias europeias, a dos Romanov. Erigida como o sonho da revolução global proletária, tornada um colosso industrial pelas políticas extraordinariamente brutais, mas eficazes de Stalin, que perduraram dos anos 20 até sua morte em 1953, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi, por décadas, o maior desafio para o assim chamado mundo livre. Vitoriosa sobre a Alemanha nazista, às custas de perdas estimadas em mais de 20 milhões de soldados e civis, a União Soviética estenderia seu poder por todo o leste europeu. Ela dividiria a Europa com os Estados Unidos em duas zonas de influência, a zona de influência ocidental e a zona de influência da Cortina de Ferro. Para a Europa Oriental, a tomada do poder por comunistas, com a estratégia de montagem de frentes nacionalistas conduzida pelo Kremlin. O grande historiador de movimento comunista mundial, Stephen Kotkin, inicia sua obra clássica, Sociedade Incivil, 1989, e a derrocada do comunismo com a seguinte tese. Para Kotkin, a queda da União Soviética foi um processo interno de implosão no establishment comunista. Nos vários países que se mantinham sob a égide deste regime, Hungria, Polônia, Romênia, Alemanha Oriental e muitos outros, os sintomas da crise já eram visíveis desde muito tempo. Imobilizada pela economia planificada, o sistema comunista não conseguia acompanhar a inovação do Ocidente. Uma breve vista em um dos maiores casos de sucesso do sistema mostra suas fragilidades estruturais. A Alemanha Oriental foi um dos prodígios econômicos do sistema comunista. Em 1980, o Banco Mundial a colocava no 10º lugar em renda per capita no mundo, acima da Inglaterra. Com educação e esportes em alto patamar, uma classe intelectual capacitada e uma vida cultural relativamente rica, a Alemanha Oriental parecia poder esconder suas contradições. A imagem da próspera Alemanha Ocidental entrava nos lares através da TV, que era acessível aos habitantes do outro lado do muro. Após a abertura da fronteira da Hungria, centenas de milhares de alemães orientais conseguem passar até a Alemanha Ocidental. Essa migração causou abalos ideológicos imensos à manutenção do regime. O milagre econômico da Alemanha Ocidental, tendo à frente o ordoliberalismo de Elken e Adenauer, se mostrava mais poderoso do que qualquer receita econômica comunista. Na Polônia, uma sociedade civil foi construída, tendo o sindicato Solidariedade de Lech Walesa como sua peça-chave. Com manifestações maciças de centenas de milhares de poloneses, Moscou já não poderia ignorar o clamor de liberdade polonesa. A Tchecoslováquia, cuja Primavera de Praga tinha sido esmagada em 1968, seguia o mesmo caminho. Um verdadeiro herói da liberdade como Václav Havel podia agora discursar como presidente para milhões de seus compatriotas. Em 1989, então, aconteceu o que mais de um historiador chamou de Annus Mirabilis, o ano do milagre. Em questão de poucos meses, regimes outrora estáveis colapsaram. Na União Soviética, Gorbachev dava continuidade à liberalização e desmontagem do antigo aparato de poder da nomenclatura. A queda da Cortina de Ferro foi para milhões de homens e mulheres sentida como um momento da mais alta libertação. Décadas de jugo comunista foram afastados da consciência. Na Romênia, sob a direção do filósofo Vladimir Tismaneanu, formavam-se mais tarde os centros dedicados aos estudos dos crimes da Securitate e do governo comunista na Romênia, sob Dej e Ceausescu. Em todo o leste, o ano de 1989 foi o momento de ingresso em uma outra ordem política, a ocidental. Nesse sentido, o ingresso de diversos países do leste europeu na organização do Tratado do Atlântico Norte foi, antes de tudo, uma defesa contra a Rússia. Одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом, он приезжал в Москву. Да, и я в ходе дискуссии сказал, может быть, посмотреть
такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО. Клинтон только ответил, ну что ж, я не против, но вся делегация американская очень занервничала. А вы можете попробовать подать заявку в НАТО? Вы понимаете, почему занервничали наши партнеры? Да потому что если Россия присоединится, во-первых, у нее всегда будет свой голос. Мы не позволим нами манипулировать. Но наши американские друзья даже мысли об этом не допускают. И вторая угроза заключается в том, что пусковые установки этих антиракет в считанные минуты, за несколько часов, могут быть переоборудованы для постановки там ударных комплексов ракет. Да, а теперь смотрите, значит, в Восточной Европе будут установлены комплексы, на воде, на море будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и в северных морях. И на Аляске стоят. То есть практически территория России будет окружена этими системами. A pergunta que se deve fazer é: os países que ingressaram na OTAN, abandonando os vínculos do Pacto de Varsóvia, não estavam buscando a sua segurança justamente contra a Rússia? Euromaidan e Winter on Fire. No livro Na Contramão da Liberdade, Timothy Snyder descreve a Revolução Ucraniana em termos abertamente pró-ocidentais. Remontando ao teórico fascista Ivan Ilyin, a fim de tentar enquadrar a ideologia de Putin no seu conceito de política da eternidade, Snyder é uma das grandes vozes da historiografia contemporânea a vocalizar uma oposição à invasão russa na Ucrânia. Snyder reconstitui uma linha temporal de eventos marcantes. Em 2010, tivemos a vitória de um político pró-Rússia na Ucrânia, Viktor Yanukovych. O governo do oligarca ucraniano era marcado pela perseguição a opositores e por seu enriquecimento pessoal. Mesmo assim, Yanukovych se comprometera a assinar um acordo de associação com a União Europeia. Em novembro de 2013, ele descumpriu a promessa. Tal decisão foi o rastilho de pólvora que incendiaria o país diante de um governo com baixa popularidade. Com o descumprimento das expectativas de aproximação com a União Europeia, milhares de pessoas começaram a ocupar as ruas de Kiev. O governo respondeu enviando a polícia de choque para reprimi-las. O primeiro derramamento de sangue ocorrido nesse momento impulsionou ainda mais os protestos, que se avolumaram com cidadãos indignados, provenientes de classes e grupos sociais diversos, ocupando a Praça Maidan. Em janeiro de 2014, Yanukovych criminalizou tais protestos, legalizando o uso da força pelo governo. Esse uso se escalaria. De alguns manifestantes que receberam tiros até o ápice do emprego da violência quando abriram fogo contra civis, ocasionando a morte de mais de 100 pessoas. Um traço das ocupações do Maidan que Snyder realça em seu livro é a tenacidade heróica dos ocupantes. As ocupações duravam semanas, meses. Sua economia inicialmente se baseava em doações. Em 2 dias, segundo o depoimento da manifestante Natalia Skelmak, eles tinham conseguido levantar em moeda ucraniana o equivalente a $40 mil. A manifestação de início foi uma expressão de energia civil. Apenas 3% dos participantes representavam partidos. Cerca de 86% vieram por conta própria e 88% não eram de Kiev. Snyder faz a resistência ucraniana remontar de forma exitosa até o início dos conflitos bélicos. Assim, ele explica que, após a bem-sucedida anexação da Crimeia em 2014, a primeira derrota sensível do exército russo se deu já no mesmo ano, no confronto com a missão do GRU em Sloviansk, chefiada por Igor Girkin. Em 2 de março daquele ano, grupos pró-Rússia e pró-Ucrânia se enfrentaram nas ruas. Com o acirramento do conflito, os nacionalistas ucranianos infligiram pesadas derrotas aos russos, o que provocou a substituição de Girkin pelo oficial Vladimir Antilfeev, cuja opinião geral sobre o conflito é muito significativa da ambição russa. A Ucrânia é um estado em desintegração, exatamente como os Estados Unidos. Para desintegrar o Estado ucraniano neste ínterim, a estratégia do governo era tornar a região do Donbas uma ponta de lança para fomentar a instabilidade do Estado inimigo. As lutas constantes e bombardeios do Donbas foram preenchidas por manifestações de cidadãos pró-russos, especialmente nas cidades de Luhansk e Donetsk, que posteriormente foram reconhecidas pelo governo russo como sedes de repúblicas independentes.
Tudo isso, porém, era apenas o prelúdio para a operação militar de muito mais abrangência que seria lançada em nossos dias. Antes de nos voltarmos para o grande impasse que ela suscitou, cabe dar 2 passos atrás e falar do papel do Brasil perante o conflito. O Brasil perante a guerra. Muito tempo atrás, a imprensa internacional registrou a provocação do Ministério das Relações Exteriores de Israel, chamando o Brasil de anão diplomático. A frase suscitou pruridos nacionalistas em nosso meio. Se na época em que foi proferida podíamos duvidar da sua justiça, a crítica vinda de Tel Aviv se mostraria uma profecia certeira, quando contemplamos o papel vergonhoso do Brasil, quase 10 anos depois, perante a guerra da Ucrânia. Desde o princípio da invasão russa, as declarações dos nossos presidentes foram erráticas, para dizer o mínimo. Com sua conhecida propensão para frases inoportunas e chavões imbecis, o primeiro protagonista de nosso nanismo diplomático foi, e não poderia deixar de sê-lo, Jair Bolsonaro. Em julho de 2022, Bolsonaro declarou ter a solução para a guerra que já estava em curso. Tecendo uma analogia mal feita entre o atual conflito e o das Ilhas Malvinas, o então presidente disse: "Eu sei como seria a solução do caso, mas não vou adiantar." Em julho, Bolsonaro declarou que foi bem recebido pelo presidente Putin e negociou questões de interesse nacional, como a compra de fertilizantes da Rússia. Já em setembro, em discurso perante a Assembleia das Nações Unidas, Bolsonaro defendeu um cessar-fogo imediato, a proteção de civis e a manutenção da infraestrutura do país ocupado. Ele também criticou as sanções econômicas promovidas contra a Rússia. De uma forma ampla, a abordagem de Bolsonaro da guerra tinha as mesmas marcas que a sua abordagem de governança. Por várias vezes, ele tentou obscurecer problemas internos mencionando a Rússia, bem como buscou se manter numa posição dúbia, alegadamente a fim de preservar interesses nacionais. A política externa bolsonarista, que foi da compra de uma briga com o mundo árabe até as declarações ambíguas sobre Putin, é como o resto do seu governo, produto de um presidente fraco, sem projeto e sem planos de longo prazo. Com a vitória de Lula em 2022, novos fatores entram em jogo. O PT, um dos partidos mais importantes da esquerda latino-americana, tem uma tradição de política externa própria. O principal arquiteto da política externa dos governos Lula 1 e 2 foi o ex-ministro Celso Amorim. Celso Amorim, diplomata de carreira, destacou-se na construção de iniciativas de integração latino-americanas, notadamente com governos de esquerda que ascenderam em todo o continente. Ele foi também um dos criadores do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, grandes potências econômicas, territoriais e populacionais do sul global, que se aproximavam para tecer uma agenda econômica e geopolítica em comum. A política externa no governo petista foi uma política voltada a diminuir os pontos de atrito entre o Brasil e o eixo ocidental, ao mesmo tempo em que se articula estrategicamente para fomentar o projeto das esquerdas latino-americanas. Durante os antigos mandatos de Lula, contudo, a situação econômica do país aliava-se à sua bem projetada imagem internacional. Com significativo crescimento, um presidente altamente popular, uma oposição enfraquecida sucessivamente derrotada em 4 eleições, a política externa brasileira refletia as facilidades de um momento conveniente para o Partido dos Trabalhadores. Muito diferente é a situação atual. No cenário interno, o PT encontra-se pressionado pelas demandas de sua militância, no sentido de acirrar o discurso de enfrentamento social e retomar a ligação do partido com movimentos sociais, e pelas forças majoritárias do sistema político-econômico, bem como pelo próprio bolsonarismo. Governando pela primeira vez um país ideologicamente dividido, partindo de uma situação econômica complexa, herdando parte do legado desastroso de Dilma, amortizado pelas reformas de Temer, a política externa do PT reflete esse momento crítico. Perante a guerra na Ucrânia, o desempenho de Lula foi quase tão vexatório quanto o de Bolsonaro. Nem nos convencemos de que está em curso uma política soberanista, nem vimos a propalada habilidade do presidente na arena global. E os desacordos chegaram. Recentemente, a Alemanha impediu a venda de tanques Guarani, a componentes oriundos da tecnologia alemã, para as Filipinas, após o Brasil ter ignorado o pedido alemão de envio de munição para a Ucrânia. O presidente da França lamentou que era impressionante como eles tinham perdido a confiança do Sul global.
Apesar disso, o Brasil, separando-se do entendimento do resto dos BRICS, votou a favor da resolução da ONU, que manda a retirada imediata das tropas russas. A Rússia analisou de forma protocolar a proposta brasileira de paz. Como movimento independente, o MBL se afastaria tanto de Lula quanto de Bolsonaro, prestando auxílio direto à resistência ucraniana. Mas isso vocês podem ver em primeira mão no documentário. Tantos anos, tanta história, tantos conflitos, duas nações irmãs se matando. E como é que foi parar eu e o Arthur no meio dessa história? Pois é, vamos falar disso aqui. Como surgiu a gente nessa treta toda e como durante 2 semanas, nesse país aqui tropical, distante da guerra, a gente protagonizou todas as discussões envolvendo a Ucrânia, tá? E aí, Arthur? Você lembra exatamente como foi? Cara, eu lembro dentro da minha perspectiva. Porque quando surgiu a guerra, não sei se você lembra que eu fiquei, primeiro, muito louco. E eu falei, cara, eu não posso perder esse momento. Porque eu queria, naquele momento, estar na guerra. Eu queria ver aquilo, porque eu falei, pô, é a grande guerra das nossas vidas. No fundo, eu vou até falar de onde veio minha influência. Eu li o livro Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway. E ele participava da Guerra Civil Espanhola. E... foi uma guerra que ela antecede o que acontece na Segunda Guerra Mundial. E eu, né, meio bobo, se o Hemingway foi, por que eu não vou também, né? Então eu falei, pô, muita gente compara a guerra que acontece na Ucrânia com uma nova guerra civil espanhola, uma guerra que antecede outra guerra maior. E era uma guerra por proxy também, naquela época a turma lá, anarquista e comunista tinha um apoio soviético, a turma mais, vamos dizer, fascista tinha um apoio também dos próprios fascistas, dos nazistas, então era uma guerra por proxy lá, e me parece, e hoje tá claro que é uma guerra por proxy aqui. Então, meio que naquela coisa do Hemingway, eu falei, eu quero viver aquilo, eu quero ver. E a gente sempre se meteu em aventuras, por isso que a primeira pessoa que me veio na cabeça falou, mano, só com o Arthur. Pois é. Não, eu lembro, você me ligou, eu só não lembro onde eu tava. Falou, cara, eu tive uma ideia maluca, vamos pra Ucrânia? E aí eu topei na hora, e aí a gente veio aqui, você lembra dessa timeline? Você lembra que a gente chegou no escritório? Eu tinha participado do News, tinha terminado o News à noite, e eu lembro que eu avisei a galera aqui, meu, eu vou pra Ucrânia. A galera, não, pode anotar, a gente vai pra Ucrânia mesmo. E você tava assim, não, a gente vai mesmo, né? A gente vai, Renan, a gente vai! É, porque o Renan é o cheio dos... Não, vamos embora, amanhã a gente vê isso aí. Não, vamos fazer. Não, e não faz. Larga de ser babaca. Você sempre faz isso, velho. Você sempre faz essas coisas. Desculpa, não, vamos fazer, pode marcar. Não, desculpa, tem um outro documentário aqui dentro do Clube MBL de uma viagem pra Bahia agora, que eu mesmo idealizei. Não, cara, mas assim, vira e mexe, você agita coisas e deixa no caminho. Tá bom. E eu, com a minha preocupação, para que isso não fosse uma mini jornada de Renan, assim como esse é um mini doc, eu falei, não, vamos fazer. Pegamos o avião. Ó, pessoal, tô aqui com o Renan, nós estamos no primeiro voo, que é de Guarulhos para Frankfurt, na Alemanha. Para Frankfurt. Depois nós vamos pegar outro para Viena. Depois nós vamos pegar um carro. Nós vamos sair de Viena para Bratislava, na Eslováquia, de Bratislava para Kosice, na Eslováquia. Vai ser uma jornada aqui, umas 20 horas, tudo. De avião 14, de carro mais umas 5, umas 20 horas. Foi na Áustria que a gente gravou o primeiro vídeo? Foi, né? Não, desculpa, a gente parou acho que em Frankfurt e depois Viena, né? Ele teve uma escala na Alemanha. Que foi quando a gente gravou o primeiro vídeo. E a gente tá indo em loco ver o que tá acontecendo, porque esse celular aqui é uma ferramenta. E eu vou te falar que essa guerra é uma guerra de informação. Essa é uma guerra. Primeira coisa assim, a gente foi... O pessoal da Ucrânia, da época do Maidan, que foi aquela revolução que derrubou o governo corrupto que havia à época, a gente tem contato com eles desde aquela época. Até porque a gente fez as manifestações no Brasil logo em seguida. E eles falaram, Renan, mandaram para amigos nossos, ou pessoas de outros movimentos receberam também. Tá tendo uma contranarrativa da Rússia muito mentirosa, de que a Ucrânia está se armando com a OTAN, como se fosse uma ameaça à Rússia. E, na verdade, todos os países que são ex-repúblicas soviéticas têm medo da Rússia, as pessoas têm medo, todo mundo sabe que a Rússia sempre teve um projeto expansionista, e o pessoal da Ucrânia já foi vítima de um massacre similar ao Holocausto, que foi o Holodomor, foi uma fome, morreu milhões de pessoas. Eles falaram, cara, vem, filma, manda pro teu país, até porque o presidente de vocês, e assim, todo mundo, a comunidade internacional inteira sabe que o Bolsonaro é um dos casos raríssimos de presidente que não está repudiando a guerra. Né? O Brasil, ele tá assim, cumprindo um papel ridículo, ele não tem nada a ganhar com essa história, e fica o presidente da República apoiando, e lembrando que o Lula, do outro lado, também está passando pano. Então a gente vai aqui mostrar outra narrativa, a gente vai entrevistar o pessoal ucraniano,
Vamos dar um jeito de entrar lá. Nós vamos tentar, né? Eu tenho um problema que é o seguinte, sempre que a gente vai para uma missão, eu fico muito ansioso até eu ter pelo menos alguma coisa já palpável do que eu já fiz. E ali eu tava extremamente ansioso, porque, não com medo, mas assim, sabe assim, eu tô gastando uma grana nisso, eu estou gastando meu tempo, as pessoas criaram expectativas, eu preciso trazer alguma coisa. E para vocês entenderem assim, né, como é que isso funcionou. Não houve nenhum planejamento. Basicamente, a gente pegou e eu só sabia assim, qual é a maior cidade eslovaca perto da fronteira? Ah, chama Košice. Então, bom, eu vou pegar o carro, vou para lá e deve ter algum centro para receber os refugiados da Ucrânia, porque se não, a gente não conseguir entrar, no mínimo a gente conversa com os ucranianos. E tinha, né, eu já tinha visto, tinha dado uns Google lá, ficava pesquisando, tinha realmente um centro, então eu falei, bom, beleza, tem um centro que recebe os caras, estão aqui, a gente conversa com os caras, às vezes a gente conhece um ucraniano, o ucraniano tem um parente ali, sabe, quem tem boca vai a Roma. Então, a ideia ali da viagem, assim, não tinha a menor ideia do que fazer, só sabia que se eu fosse pra lá ia ter ucraniano e a gente ia conversar com a galera. Então, a gente pega o carro e já começa muito mal. A gente alugou um Skoda. A gente alugou um Skoda. E os nossos celulares não funcionavam, fomos roubados por um turco. Nossa, eu tinha esquecido disso, cara. Que ódio. Um turco engana a gente no aeroporto, vende uns chips que não funcionam. E a gente pagou uma fortuna. A gente foi muito, a gente foi, assim... turista trouxa. Muito turista trouxa, cara. É que assim, a necessidade de ter comunicação imediata. E outra coisa, lá na Eslováquia é um país que fez parte da cortina de ferro, era parte da Tchecoslováquia. Na Eslováquia as pessoas falam muito mal inglês. Então já era ruim se comunicar, não dava pra fazer muita coisa, então não dava pra gente fazer uma viagem meio Easy Rider, nem seguir aquelas placas que eles têm aquele alfabeto esquisito. Não era o cirílico, é uns alfabetos que você tem uns acentos, tipo... Umas bolinhas embaixo, um cedilha fechado. É um alfabeto bem eslávico, assim, que não chega a ser o cirílico. Então, tipo, realmente não ia ter muito papo ali, precisava no celular. E a gente faz metade da viagem sem GPS, sem nada. Assim. E a gente escolheu ainda a rota ruim. Porque tinham 3 rotas. Tem a rota bonita, tem a rota rápida e tem a rota feia e longa. Adivinha qual a gente escolheu na ida? Exatamente. A feia e longa. Que era uma rota ruim demais, uma estradinha feia. Só o pior lado do leste europeu, que assim, falta de infraestrutura, umas cabras andando no meio da rua e tal. Mas a gente foi lá, frio de rachar. Conseguimos comprar o chip numa cidade muito feia. Deu bom. Conseguimos o chip. Comunicando, tudo feliz, segue ele pra Košice. Chegamos em Košice. No evento mais importante do século XXI, no evento que vai mudar a vida de todos nós, eu não vou fazer isso e não vou me abster desse debate. Eu não vou falar o seguinte, não, é que eu sou deputado estadual, então eu vou votar aqui os projetos da semana. É semana do carnaval? Não tem nada pra fazer? Então beleza, vou pra praia e vou ficar tranquilo. Lógico que não. Nós temos o evento político mais relevante da nossa geração, e é claro que eu vou fazer de tudo para te trazer, sobre o meu olhar, sobre a minha lente, tudo aquilo que eu tô vendo, tudo aquilo que eu acredito que deve ser passado. E aí eu tava com uma ansiedade absurda, porque eu falei, olha o sacrifício que a gente tá fazendo, a gente precisa achar alguma coisa. Eu sabia assim, de manhã a gente precisava acordar cedo e conseguir a porcaria de um vídeo bom. Mas na prática a gente pegou o carro e aí a gente perguntou. A gente perguntou e falaram pra gente que tinha um centro cultural. Numa praça. Numa praça. E a gente foi atrás da praça. Rodamos e descobrimos que não era longe do hotel. Na verdade, dava pra ir a pé do hotel pra essa praça. E, os refugiados estão lá. Cara, a gente chegou lá, tinha um lugar... Não, na verdade é o seguinte, quando a gente chegou lá, tinha um marco, parecia um marco zero, uns galpões atrás, fechados, e tinha um negócio de vidro bonitinho, cheio de mantimentos. Isso. E a gente olhou e falou, nossa, ferrou, a gente veio num lugar de mantimentos. E aí, nesse momento, eu tenho essas entrevistas, vem ali um grupo, acho que só tinha mulheres, inclusive, nesse grupo, era uma mulher mais velha e uma menina, assim, eu lembro que ela era bem branquinha, o cabelo bem preto, e ela tava com uma cara bem abatida, assim, aí ela tava indo buscar coisas. Aí eu falo inglês e tal, aí ninguém falava, essa menina falava, essa menina mais nova falava, a gente explicou que a gente era brasileiro e tal, você pode dar uma palavra pra gente? Posso e tal? 40,000 people sleep in the basement, live in the basement, and they shocked. They don't know what is that doing. Most people most men can't come in abroad because they must go to the war, to the army. Yeah, to the army.
Okay. My dad, he wakes when government calls him, and he must go to the army. He have 58 years. Wow. And in 58 years, he's in Ukraine. He can't come in Slovakia. I live in Slovakia, but he can't come to me. No. My moms don't want to come because she say she must stay near her husband. Okay, so you are apart from your parents. Yeah, I live in Slovakia. My parents live in Ukraine. They can't come to me because it's the war. You were born in Soviet Union, right? Yeah. And how is the memory of those times? Does Ukrainian like to live under Russian power or don't like to live under Russian power? Live Russian power. We hate Putin. All children in Ukraine, children, women, men hate Putin. They shocked. We hate Putin. All the nation hate Putin and say Putin go away, and the русские корабли иди нахуй. My family is not on the western Ukraine, but on the south one. We are in right in the border with Slovakia. We live there, and now it's quiet there. But in the western part, it's like bombing everyone. They are hiding in bomb shelters, like up in their homes, and don't have any food now because shops don't have any food now because everyone has bought everything, and now they just hiding and don't know what to do. They cannot leave their cities, so they can get to border with Slovakia or Bulgaria and so on and so on. How do you came to Slovakia? Well, I studied here in the university, Slovakia. So you live in Slovakia today? Yes. Your family lives in here in Ukraine, and they are there. Yes. And they are looking for. They want to be here or no? They didn't want to leave Ukraine. They want to stay in Ukraine. Yes. They choose to decide that they will fight, and they won't leave their country and their family because it's like our home. We cannot live here. And in Ukraine, there is any Ukraine who likes Putin? No, of course not. They, I don't know, they just mess with them. Even before the war? Yes, because we have war for 8 years in the border with Russia. It was like the military situation. It was they were staying in our border with a Luhansk Oblast, Donetsk Oblast, and they just staying and occupied the territory. And it was for 8 years lost, and now it's like the and now the finishing all the situation, and we're finished with the war in the end. And now it's just the act of a war. We can not say anything. So please pray for us. And I don't know what to say else because our military is fighting, and now we are praying for all of them. And what I can say to you is, if everyone can fight, if everyone can support, please do whatever you can to support our people, and not on the side of evil, but with the side of the good. E ela falou, isso aqui é um centro onde as pessoas basicamente deixam mantimentos e a gente vem aqui buscar. Aí beleza, eu fiz uma entrevista com ela e aí eu tava já muito ansioso, porque eu falei, cara, isso aqui não é suficiente. Isso aqui tá Eu já tá tava ruim. numa outra, eu já tava assim. Exatamente. Meu, a gente achou um contato. Do contato, vamos abrir os outros contatos. O Renan já tava, agora vai tudo acontecer, eu já tava, a gente cara, tá conheceu horrível o Bruno, isso. que era o brasileiro que tava morando lá. Fala pessoal, encontramos o Bruno aqui. O Bruno é um brasileiro que mora aqui na Eslováquia, né? Veio a trabalho em 2017, conhece o MBL e aí mandou uma mensagem para Amanda. A Amanda fez a intermediação e encontramos ele aqui. Conta um pouco do que você estava contando aqui. Vamos lá, a gente estava falando um pouquinho do histórico do país, né? A Eslováquia por si só é um país que sofreu bastante na mão do comunismo, né? Então
a maioria das pessoas, das novas gerações, vivem uma chaga que eles não querem retornar. É um país majoritariamente católico, o que já por natureza não é condizente com o comunismo, porque na época que o comunismo estava aqui, os padres eram perseguidos, igrejas fechadas, as pessoas para serem batizadas tinham que pular o muro da igreja, correndo risco de serem executadas e tudo mais. E aí a gente acertou assim no alvo, porque esse centro, logo na frente tinha um grande galpão, e nesse galpão estavam recebendo os refugiados, e foi uma coisa muito legal, que é uma coisa que a gente vê o nível de organização da galera. Ali era um centro cultural que na prática rolam festas, eventos de arte e tal, e ali os caras desmontaram tudo, virou um centro logístico para receber doações, e eles começaram a receber doações da Europa inteira, chegavam caminhões da Alemanha. Não é? Áustria? Tchequia. Ah, Tchequia. Isso aqui é ajuda da República Tcheca que chega, né? Olha lá, chegam as vans aqui. E o pessoal traz para esse centro. Now to Ukraine and we have many work. Sorry. Very nice, very nice. Nie, to je nový priestor. Starý priestor vám ukážem, tam Can we... Už je to zaplněné. A kam to potom bude tedy vstupovat? Começou a chegar muita coisa. E assim, o dia que a gente chegou foi quando eles começaram a receber um monte de gente também. Aí chegou tipo, estudantes da Dinamarca para ajudar. Começou, sabe, aquela coisa ficar... Nós encontramos dinamarqueses, nós encontramos islandeses, nós encontramos alemães pra caramba, nós encontramos ingleses, nós encontramos eslovacos, claro, ucranianos, e inclusive tinha uma coisa que era o seguinte, tinham alguns homens ucranianos ali, e a gente reparava que eles estavam meio que com peso na consciência. O que acontecia? O homem ucraniano, se ele atravessa a fronteira, ou para levar alguma coisa, para fazer alguma coisa, ele não pode sair de novo. Um homem ucraniano não pode chegar na fronteira, não, estou saindo do meu país que está enganando, não, você vai ficar aqui, você vai servir. Então eles falam, eu não posso entrar no meu país de volta. Só que eu estou nesse peso na consciência, porque eu estou vendo as pessoas lá e eu preciso ajudar. Então, eles ficavam ali empenhados em organizar tudo e fazendo todas essas coisas. Aí nós conhecemos o Max lá. Sim. Conhecemos uma menina que eu esqueci o nome dela, que era mais, que entendia mais de inglês. Let's go. Just 1 second. It's no 9 boards, but we have this 9 boards just at this day. Oh. Very nice. Yeah, very it's nice. Slovakia. It's just Košice. Just Košice help Ukraine. Ela está dizendo que é o seguinte, essa aqui é só a cidade de Košice. Isso aqui é só uma cidade na Eslováquia, tá? O que eles estão arrecadando para os refugiados de guerra. And this is will be second car. First we have at Sunday. They announced this this food in Ukraine. Very nice. You can see dress. We pack all of that. Women dresses, dress for children, or some hygienic, like for children's. We have toys. Food. You spare you people put in categories. Yeah. I mean, we must because if someone come from Ukraine, they show some documents for us that they coming after 24th February, and they ask we need dress or we need food or we need children something for hygienic. Children. Yeah, we take it and give them. Ok, very nice job, very nice job. E aí a gente pode ajudar? Pode. O que a gente faz? A gente, vamos carregar umas caixas então, a gente não tinha o que fazer. A gente começou a carregar umas caixas e nesse momento eu pensei, cara, o que eu tô fazendo? Tipo, eu faço vídeo, eu carrego caixa, o que eu faço aqui? Sabe quando você fica meio perdido? Tipo, a viagem tá meio esquisita pra mim. Eu já tava animado. O Renan já tava em outra vibe, o Renan já tava assim, eu já entendi o que aconteceu, já sei o aqui, que daqui a gente vai pra ali, a gente vai fazer assim, assim, assado. E eu ainda tava meio, sabe, quando você tá meio à deriva. E aí a gente ficou perguntando, e em pouco tempo, até pelo fato de você ser grande em redes sociais, a galera ficou, nossa, olha o Instagram dele, não sei o quê. A gente já ficou meio que conhecido lá.
porque isso é uma coisa... A gente usou a nossa brasilidade pra ficar conhecida. Ah, legal! Essa foi a pequena vantagem Brasil, né? Sim, que muito. existe. A gente interagiu muito rápido com a galera e a gente meio que virou, assim, as pessoas mais conhecidas ali daquele centro. Nós estamos aqui em frente ao Kulturpark. É assim que fala? Kulturpark em Košice, cidade no leste da Eslováquia. E aqui é onde está sendo reunido os suprimentos que vão ser enviados para a Ucrânia. Roupa, comida, remédio para os soldados. Eles recebem aqui com vans, separam tudo aqui. Os refugiados buscam aqui ou eles levam até para alguns que estão lá na Ucrânia mesmo. Inclusive esse é o grande desafio, o grande gargalo. Aqui é uma central, então daqui saem também os carros que vão resgatar famílias na Ucrânia. Brasileiros estão fazendo esse trabalho também de resgatar outros brasileiros lá. Tá saindo aqui, essa cidade aqui, Košice, na Eslováquia, é a cidade centro para tanto fornecer suprimentos para o pessoal na Ucrânia como para resgatar ucranianos, e no caso aqui a gente está conhecendo o pessoal, brasileiros que estão lá. Perguntando pro Max, a gente descobre que o líder de lá chamava Tomasz. Tomasz. Não era Thomas, a gente chama Thomas, ele... Tomasz. Tomasz, isso. Que ele dava falar um negócio que em eslovaco chama dobre. Que é tipo um ok, né? Dobre. E ele era o líder do centro cultural. Ele administrava aquilo lá. Eu não sei se aquilo era uma autarquia, se era uma coisa pública. Eu não sei que ele era o chefão de lá. É um cara muito duro, um dos personagens mais importantes dessa história toda. E eu falei, preciso falar com o Thomas. E ficamos pentelhando até achar o cara. E aí ele aparece quando a gente tava carregando o já era caixa. no final da tarde quando ele apareceu. Isso. E a gente tava assim, desesperado pra falar com ele. Porque tinha um papo de que ele iria embarcar pra Ucrânia. E a gente conversa. Arthur mete-lhe um papo de, a gente veio do Brasil e tal, a gente nem tinha arrumado as doações ainda. E ele fala, olha... Ele não liga. Ele não deu a mínima. Ele basicamente estava fumando cigarro. Ok. Ele só fazia isso. E eu falando pra ele, cara, é o seguinte, a gente veio aqui ajudar, tal, a gente quer ir até lá. Aí, vocês querem ir até a Ucrânia? Ok. E você não sabia se isso era um ok, tipo, não, você não vai, ou tipo, ok, nós vamos. Esse é um ponto, assim, que tem as barreiras culturais. É muito diferente a forma como eles se comunicam, tá? Nós brasileiros, a gente, talvez por ser um povo muito sinuoso na forma como a gente se dirige, o brasileiro talvez mente muito. Então, quando você quer deixar claro que vai ser, brother, você vai, nós vamos, tá ligado? E lá não, pro cara, tipo assim, ok, você vai. E ele falava as coisas secas, ele avisou, bom, venha pra cá amanhã à noite. Vou, mas a gente vai pro... Venha pra cá amanhã à noite. Se você fizia uma terceira pergunta, ele era grosso, meu Deus do céu, ok. E assim, era um eslovaco, sei lá, de 2 metros, com os seus colegas gigantes todos, né? E esse é o povo gigante, lá, os gigantos lá andando pra lá e pra cá, entendeu? Saídos da Guerra Fria, fogo. Em resumo, nesse primeiro dia a gente consegue, e eu lembro que a gente vai jantar feliz. Tipo, vencemos, a gente vai conseguir entrar lá. Aí eu falei, pro meu pai, tu vou entrar lá. Ele, vencemos. Esse dia eu lembro que eu falei com o Marcelo Brigadeiro, falei com o Moura também, falei com os meus pais, falei com um monte de gente, falei, vai dar certo, vai dar bom. Aí no dia seguinte a gente acordou cedo, como sempre, ansioso, a gente encontrou o Bruno. Sim. Que a gente conheceu ele finalmente, ele levou a gente explicou pra gente como que as coisas estavam funcionando ali. Fomos no centro de novo. Alguns brasileiros que estão lá ainda, inclusive jogadores de futebol, que você disse, e não conseguem sair, porque não tem dinheiro, não tem acesso a dinheiro. E o governo brasileiro fez o quê? A gente está tendo basicamente o contato com as embaixadas, que está nos ajudando a identificar onde essas pessoas estão, contactar essas pessoas e tentar fazer algum tipo de transporte desse pessoal, cruzando ou de carro ou então a pé nas fronteiras. Mas depois que está aqui, a gente não consegue repatriar essas pessoas, porque não tem nenhum tipo de ajuda oficial do governo para tentar levá-los. Nem mandar um avião ou mandar uma passagem? Nada. O cara fica legal aqui. Isso. E o que está acontecendo, né, que é a grande dificuldade, todas as pessoas que saíram de lá saíram em situação de vulnerabilidade, saíram com a roupa do corpo, né? Uma pessoa que mora na Ucrânia já não tem uma condição compatível de viver num custo de vida europeu. Imagina então quando você sai fugido sem nada. Então, essas pessoas hoje estão sendo acolhidas por brasileiros aqui, que a gente tem recolhido vaquinhas, assistência, tem outros perfis que têm nos ajudado. E basicamente estamos tentando conseguir maneiras de doações para conseguir ajudar e levar esse pessoal de volta, porque eles não têm como voltar hoje. E aí, nesse dia, quando a gente chegou,
a gente chegou, já todo mundo, os brasileiros, dois brasileiros. Aí a gente, o que a gente faz? A gente precisa ajudar, Porque a gente não queria carregar só caixa. Cara, né? A gente queria fazer uma coisa mais significativa. E aí a gente armou uma live no meio do Centro dos Refugiados, que é a live... É uma live histórica, assim, porque ela bateu a live do Casemiro. E a gente pede doação. E a gente tava esperando, tipo, R$1.000. Que se fossem R$10.000, a gente já ia botar uma moral. Vai lá, comprava umas coisas, Que a gente tem que lembrar que o euro tava 5 conto, então, tipo assim, R$10.000 seriam 2.000 euros. Ok, vai. Mas tudo bem, era a ideia. Fala, pessoal, vamos lá. Bom, é o seguinte, ó. Eu vou falar em português, tá? O Renan vai falar em inglês, que ele fala inglês melhor que eu. Nós estamos com 2 voluntários que organizam tudo isso aqui que você tá vendo. Isso aqui, como eu expliquei no meu Instagram, é quase que um movimento estudantil de tchecos, de eslováquios, de poloneses, de ucranianos que estão aqui recebendo ajuda humanitária próxima à fronteira para enviar essa ajuda humanitária para ucranianos, ajudar os ucranianos que conseguem sair da Ucrânia, tá? E além disso, e essa é a parte que a gente quer deixar bem claro, ajudar o exército ucraniano. Eles recebem doação para o exército ucraniano. Então nós vamos conversar com eles e eles vão explicar para vocês o que está rolando aqui. Primeiro, só lembrando, uma das coisas que eles vêm pedindo demais na Ucrânia olha, não se esqueça que a gente está numa guerra, a gente precisa de doações para o exército, doações de remédios e tal, então eles também estão oferecendo isso. Isso aqui é uma espécie de central de suprimentos para eles distribuírem o material que eles recebem, as doações que vem da Europa toda, e daqui da Eslováquia eles mandam para a Ucrânia. Say in English for them to understand. Well, we are on a live stream in Brazil. And he's Max, and you are Julia, sorry. And we are, first of all, tell the guys in Brazil who are watching this live stream about what you guys are doing, where you guys come from, where all these people come from, and what's your goal here? Why you're receiving these donations? What are you doing with these donations? So my name is Maxim, I'm from Ukraine. I'm living in Slovakia 7 years. So I study here, now I'm working here, and now I help the Ukrainian people in Ukraine. So as all of us know that we have the war, and for the war we need a lot of things. We need the humanitarian helps. We need the food, we need the hygiene things, we need ammunitions for army, for military, and also. So our work is to get all things from Slovakia. So Slovakia people helps us come bring a lot of things, and we are here sorting this for the categories, and then we send it to Ukraine. So that's our work. I think 90% of people here is Ukrainian people that works. The volunteer, yes. It's all students. It's all Ukrainian people that come here. That also refugees also. Refugees from Ukraine that come here also help us to make that's all and send it from Ukraine. I'm Julia and I'm also from Ukraine and want to thank you and ask you for help. Our Brazilian friends, Slovak friends also help us here, and we are so thankful, and it's a pleasure for us that every country, every people in the world, even in Brasilia, in other continents, that you want to help us, and we are so grateful. Thank you. As well, maybe someone from you know Ukrainian language, and when we say Putin, we say Putin huilo. That means fuck Putin. Quando a gente encerrou, eu não lembro como é que a gente ficou sabendo do valor. Não, porque assim, termina a live, a gente já viu, tipo, entrou mais de R$50 mil, é que eu soube. E aí eu comecei a contar pro Max e pra mim, eles começaram a vibrar. E esse foi o ponto. Essa live, ela marca uma inflexão na viagem, porque a imprensa estava cobrindo de forma negativa e mesmo gente do nosso campo na direita estava batendo. De repente a gente mostra, nós estamos aqui num centro de refugiados com ucranianos, fazemos a live com eles e a live começa a bombar. E aí à noite a gente descobre, né, a equipe nossa em São Paulo já divulga, pô, eles conseguiram botar R$180 mil em doação. A gente descobre que a gente tá na Folha e claramente é uma mudança de cobertura. Tipo, pô, os caras estão fazendo um negócio legal. A Mônica Bergamo me ligou. Sim.
A Mônica Bergamo me ligou e a gente toma a decisão. Cara, já que ela ligou, vamos falar para ela, vamos abrir. Olha, Mônica, você vai ter o furo de notícia aqui que nós conseguimos um negócio histórico e não para de crescer e não tem nem 24 horas a live. E tá aí, tal, beleza. Bom, a imprensa brasileira vai saber que nós fizemos algo histórico. E realmente foi histórico. Aí nesse dia, eu lembro que a gente falou com o Tomax de novo e ele adiou. Ele adiou, não foi no dia combinado. Ele falou, não vamos só no outro. Por quê? Porque os comboios eles têm que ser muito bem organizados e a burocracia no leste europeu é absolutamente terrível. É igual no Brasil. É pior que no Brasil. É tudo no papel ainda. É tudo no papel, exatamente. Não tem computador, é tudo na nota, tem que conferir tudo. Foi tudo isso e a gente foi... E aí nós, brasileiros, né? Acho que eles estão passando a gente para trás. Eu acho que a gente não vai. E aí foi nesse dia que a gente conheceu aquele alemão de cabelo comprido, com cabelo até aquela figura... que também eu acho ele um personagem importante dessa história, porque ele era um cara, ele era um alemão que falava ucraniano e falava eslovaco. Sim. E ele era meio que um cara muito louco, meio bombado, assim, eu até esqueci o nome dele. E ele foi um cara que ajudou bastante a gente a se enturmar com a galera, porque ele era muito bem... Ele era muito legal. Ele era muito legal e ele era gente fina e ele... Gostou bastante da gente. E ele gostou da gente. E por que eu acho ele tão importante? Quando a gente foi falar com o Tomax, e o Tomax ficava... A gente perguntava pra ele, cara, mas o que você acha? E ele também não sentia firmeza no Tomax. Ele falava, cara, não sei. Mas vai lá. Pra você entender, nesse dia, quando a gente conhece esse cara, já no outro dia a gente já tava assim... Somos o maior doador aqui. Então a gente estava correndo e não dava para transferir o dinheiro. Você precisava, para ter o dinheiro lá à disposição, a gente precisava fazer uma transferência internacional. Por isso que rolou toda aquela confusão malandra que começou com a Janaína Pascoal, depois vai Gil Diniz e toda essa gentalha. Porque eles começam a falar, mas por que não mandou o dinheiro? Porque não dá para mandar o dinheiro na hora. E mais a gente estava se aproximando de um momento ali que a gente teria que embarcar. Então não dava para fazer nem a logística de buscar. Então a gente pegou o dinheiro que tinha e foi fazer mercado para começar a comprar coisa. Então tudo que a gente conseguia tirar... Fala pessoal, nós viemos aqui com o Bruno, que é o nosso homem do dinheiro. Estamos com o Max e com o Renan. Nós viemos aqui num centro comercial próximo. Próximo não tão próximo, mas enfim, viemos num centro comercial comprar parte das coisas, porque nós só estamos com 3 carros. Aqui, ó, começamos as compras. Isso aqui parece uns mísseis aqui, mas são, na verdade, garrafas térmicas. Esse tipo de material é para os soldados, né? O que a gente tá pegando primeiro aqui é o tipo emergencial, especialmente para soldados. Garrafa térmica, coisa de uso normal. Até carregadorzinho de telefone, power bank. Isso tudo é para mobilidade dos caras, para os caras poderem operar, porque a infraestrutura do exército dos caras tá precária pra caralho. Então, assim... A primeira parte do dinheiro que a gente já conseguiu sacar aqui tá indo para isso. Agora é o seguinte, precisa de bateria e pilha para, acho que o walkie-talkie, para os equipamentos dos caras. Basicamente vamos rapelar aqui. Está no eletrônicos, né? Então estamos comprando bateria, vendo qual é a mais barata, porque tem que pegar tudo. E aqui é engraçado, não tem lugar que vende em... Como é que chama? Em atacado. Você tem que literalmente vir no mercado e comprar as coisas, porque não tem um distribuidor, e é tudo muito espalhado, é tudo muito longe. Isso aqui é kit emergencial. É o primeiro socorro. Galera, estamos começando a encher os primeiros carrinhos aqui. Novamente, essa primeira compra é só de equipamento eletrônico, kit primeiros socorros, garrafa térmica, filtro de água. Ó, pessoal, viemos numa farmácia comprar os medicamentos. Ele falou que a gente já perdeu, falou um monte de coisa aqui e pediu para pegar tudo que eles tiverem. Então, que esse aqui é o mais importante, né? Isso aqui é gás, pessoal. Isso aí também é material basicamente necessitado lá pelo exército. Bom, pessoal, estamos terminando o primeiro lote de compra. Nem sei se isso aqui já deu enfim, o que a gente já sacou de dinheiro, mas assim, a gente vai ter que fazer em lotes. A gente vai mandar outra turma já aqui da Eslováquia para fazer mais compra. É pauleira, cara, pauleira. Vamos precisar tirar nota, tirar foto, tá? Não esquece. Let's go. Well, it's around 1,000 or 2,000 we bought here. That was just 1,000 here in the Tesco and 1,000 in the Dr. Max and the medicine. So we need to distribute it, and then we will go buy more. Yeah.
Só lembrando, pessoal, isso aqui é só uma pequena parte do que a gente arrecadou. Isso é para vir um dos lotes que vão ser transferidos lá. E os caras já sentiram mais firmeza ainda. Dizendo, não, caramba, esses caras estão trazendo coisas pra cá. Então, tipo assim, eles trouxeram uma caixa de pilhas, que é caro. Vai comprar uma caixa de pilha no mercado. Beleza. E, de novo, era pra gente sair no fim da tarde desse dia. Isso eu lembro bem. Então, e aí começa a atrasar, e aí a Alemanha chegando, a Alemanha indo embora. Essa hora eu comecei... frio de rachar aquele dia. Por que eu fiquei preocupado? Porque a gente tinha saído de manhã, a gente não tinha comido direito, a gente tava com a roupa do corpo, a gente não podia voltar pro hotel, porque eu falei, meu, se a gente for pro hotel e esse comboio sair, a gente perdeu. Então vamos ficar aqui. Só que a gente ficava. No fim das contas, cara, chegaram outras pessoas. Aí eu lembro que a gente também ajudou a carregar o comboio e tinha que ser tudo organizado em pallet do que era cada coisa. E assim, você guardava uma caixa no lugar meio errado, viu uma bronca numa língua estranha. Tipo, Skrubnaya! Vi um gigante alemão e falou... Aí você, nossa, meu, peraí. Então. Só tô ajudando aqui. Eu que trouxe essa doação. Desculpa, né? Beleza. Aí a gente colocava, fez. E aí eu lembro, cara, que a gente saiu, e tem isso no vídeo também, a gente saiu, era perto da meia-noite, que chegaram uns caras nada a ver. Você lembra? Chegaram uns caras X. Fala, pessoal, tô com o Renan aqui. Nós estamos entrando nos carros, nós vamos em comboio agora para a Ucrânia e levar alguns mantimentos para o exército ucraniano que está lá esperando a gente. Não é uma coisa tão simples, né? Mas a gente ficou o dia inteiro se preparando para isso. Tem uma organização bacana aqui e é isso, vamos lá. E aí eu lembro que o cara chega pra mim e fala assim, você sabe dirigir? Sei. Você é habilitado? Sou. Você tá realmente disposto aí? Tô, meu, vambora. E ninguém falava nada pra gente direito, porque o nosso voo já era no outro dia. Sim. Não, no outro. No outro, de manhã. E aí eu falava, cara, e aí um dos caras, o cara que foi comigo no carro, ele era muito simpático. E eu falei, cara, sinceramente, você acha que a gente volta? Ele, olha, o Tomax falou que a gente vai entregar as coisas e vai voltar. Essa operação deve durar 2, 3 horas no máximo. Pra mim me falaram 4. Eu fui muito seguro. Porque nós fomos, eu e o Arthur, em carros diferentes, em vans diferentes. E tinha uma equipe de jornalismo da Eslováquia, de um canal mesmo. Ladislav é o nome do cara. Ladislav. Que é um jornalista verificado, não é um jornalista, é tipo como se fosse um Maurício Kubrusli. Sim, ele é um jornalista conhecido na Eslováquia. Foi uma moça, foi uma galera dirigindo, uns caras... E, nossa, verdade. E era uma galera meio hipster, assim. Até você fala, será que eles são meio de esquerda? Só que não tem isso lá. Isso é um ponto importante. Durante a nossa viagem de Frankfurt, de carro, até chegar na Ucrânia, a gente parou em diversos... De Viena. Foi de Viena? Viena. De Viena, a gente parou em diversos postos de gasolina. A gente perguntou para várias pessoas. Não existe esquerda. Não existe. Não existe. O leste europeu é absolutamente de direita. E é muito estranho, porque assim, eles votam até em candidatos de partidos que têm uma orientação social-democrata, só que isso é em políticas públicas. Naquele aspecto comunismo, falar que é de esquerda, coisa vermelha... A agenda woke esquece. Esquece, não tem. Esquece, eles são muito e católicos, claros. Exatamente. Na Eslováquia eles são católicos, e era um país que o catolicismo era proibido, as pessoas, para se casar numa igreja, elas iam num padre escondido na época do comunismo, então eles odeiam o comunismo. Ninguém gosta da Rússia, outro ponto, ninguém gosta da Rússia. A Rússia é vista como um vilão para todo mundo. E então, assim, tinha uma galera que ela parecia moderninha, tipo, pareciam uns caras da revista Vice, só que eles não eram moderninhos, né? Isso era muito louco. Era tipo uns reaça de alargador. E aí a gente foi com eles pra fronteira. Olha aí, pessoal, nós paramos aqui, a fronteira já tá logo ali. They take refugees. Esses carros aqui é o seguinte, essa galera parada aqui é uma galera que vem para resgatar refugiados, né? Aqueles que conseguem cruzar a fronteira. Yes, from Vienna. Vem gente de Viena, da República Tcheca, da Polônia, da Eslováquia, e essa galera vem aqui, e quem consegue cruzar a fronteira muitas vezes cruza a pé ou cruza com a roupa do corpo e não tem nem como se manter aqui. E aí essas pessoas vêm, pegam esses refugiados que estão aqui e levam para os seus países, né? Então você vê que é muita gente ajudando.
Bom, pessoal, a gente chega aqui nessa... é uma espécie de barreira alfandegária. Isso aqui é somente para cargas, né, de suporte à luta, né, que eles estão fazendo aqui. Então é uma barreira de entrada. Você pode ver que não tem ninguém aqui porque pessoas não podem passar aqui. Somente, claro, os motoristas, as pessoas que vão ajudar a carregar as cargas. Então nós estamos aqui esperando essa parte. Não foi um negócio que demorou meia hora, 40 minutos, 1 hora. Demorou acho que umas 2 horas e meia só lá. No mínimo. Parado. Encanaram com o seu passaporte. Encanaram com o meu passaporte. Eu fui com o passaporte português, ele disse ok. Ele com o passaporte brasileiro, já ucraniana bêbada. O que você tá fazendo aqui? Não, aí eu falava inglês, ela não falava inglês. Aí o cara do meu carro, que era muito simpático, foi falar com ela. E ela... Mas o que um político brasileiro tá querendo fazer aqui? Isso aqui é muito estranho. Aí o cara teve que explicar para ela, não, eles trouxeram doação e tal, não sei o que lá, beleza. Fizemos toda aquela documentação, porque tem que abrir o carro, mostrar tudo, conferir item por item, ver se não tem coisa errada. Foi, mó caos. Conseguimos entrar. Fala, pessoal, nós estamos oficialmente na Ucrânia, território de guerra. Estamos levando aqui esse comboio para onde estão as bases do exército, né? E, na verdade, eles pediram uma ajuda aqui, porque eles estão sem meios de fazer a distribuição. E eles pediram se a gente não pode, com os carros menores, que é o caso do que eu tô, ir distribuindo para os lugares aqui perto. Bom, agora já estamos na estrada, estamos indo, e é isso aí. Entramos na Ucrânia e eu lembro que aí eu falei, caramba, meu... Então, e foi nítido. O celular tava assim, pum, entrou na Ucrânia, bum, derrubou. A gente não tinha sinal nenhum em nada. Bom, estamos incomunicados. E aí que começa o nosso medo, pra vocês entenderem. A gente entrou num país que estava em guerra. Ali os Horod não teve bomba. Agora, se você fosse pra Lviv, logo acima, sim. Desculpa. O Tomax, com seu linguajar absolutamente objetivo, ele, na minha cabeça era, saímos da Eslováquia, passamos da fronteira aduaneira, vamos para Uzhhorod, deixamos as coisas e voltamos. Isso aqui vai ser este trajeto e vai demorar 4 horas, no máximo. Ok? Ficamos 2 horas e meia só na alfândega. Entramos e aí já muda. Você vê que essas placas já estão em ucraniano. E eu lembro que marcaram no meu passaporte ali, Ucrânia. Eu falei, ok, isso ninguém me tira, né? Que eu falei, ninguém vai me tirar, eu tô aqui. E lembrando, o Arthur tava numa van, eu tava em outra. Ainda Você tava numa van, eu tava tipo num doblô. Num doblô. E o que rolou? Ali, o meu celular não funcionava mais. Então eu tinha mandado minha última mensagem pro MBL, pra galera, tipo assim, agora seja o que Deus quiser. E a gente ficou, né, pô, vamos confiar que vai voltar, né? Só que era muito ruim ele estar numa van e eu em outra, porque a gente não se comunicava e a gente descobre no caminho, porque eu descobri sozinho que não é os Horod, não. A gente vai lá pra Lviv. Exatamente. Essa foi a hora que eu travei também. Como assim a gente vai pra Lviv? Não, porque não tem umas outras coisas que a gente pretende fazer, mas a gente vai filmar. Beleza. Bom, a gente entra, para lá no posto e tal. Bom, estamos aqui no posto de gasolina. Arthur tá no outro carro aí, dá um oi. Aí, Arthur, dá um tchauzinho. Your name? Bordan. You're Slovakian. Ok, esse é o motorista eslovaco que tá ajudando a gente aqui. E é isso, estamos no posto aí, estamos chegando. Mas segue pra Uzhhorod. Lá pra Uzhhorod, eu falei, bom, a gente vai num lugar normal. Mas não, a gente vai pra casa de um padre, que foi tudo muito estranho. Eles estão conversando com o pessoal sobre a entrega, estão começando a, enfim, preparar aí. Chegou aqui esse caminhão. Now we are going to deliver things for children from the orphanage, and we are here with a priest from near church, and it has to be done by the night. A gente precisa vir à noite para entregar essa ajuda humanitária para um orfanato que é cuidado por um padre. Logicamente isso aqui é secreto, então a gente não vai filmar eles, mas é isso que a gente está fazendo e precisa ser feito durante a madrugada.
O que acontecia, né? Hoje a gente pode falar com toda tranquilidade. Na época eles já autorizaram a filmar. Aquela casa do padre, ela disfarçava um lugar que recebia apenas mantimentos para ser uma casa que recebia outras coisas. A gente sabe muito bem que nos caminhões que estavam sendo entregues para lá não tinha só os materiais nossos. E lá a gente descobre, através de um amigo nosso aqui do Brasil, que entrou em contato conosco, um vereador de Kiev, Ah, que é verdade. falou, que é uma rota que a gente está recebendo, inclusive insumos militares. O que acontece? Agora que eu entendi o que está rolando, eles têm material guardado para levar para o exército, que está atrás que fica atrás da Ajuda humanitária. ajuda humanitária, entendeu? A gente tem que tirar a primeira humanitária e pega o que está escondido e devolve. Ah, entendi. Aquelas caixas aí tinham ajudado. Entendi. Por isso a tensão. É. Esse é o material pro exército, não pra... entendeu? Ah, deu pra perceber, né? Bom, vamos lá. E o cara começa a passar, ele soube da matéria da Folha nossa, que a gente tava levantando o assunto, ele falou, cara, a gente tá precisando aqui, vai inclusive me ajudar, porque eu consigo montar uma rota de Kiev pra ir, pra gente começar a mandar, ele começou a mandar, tipo, lunetas pra arma, ele já queria meu equipamento militar. Eu falei, o quê? Eu vou começar a montar uma linha de doações vinda do Brasil, e ele começou a arrumar fornecedores na Áustria e na Suíça, que ele já entrou em contato pra gente ir comprando coisa e mandando pra lá. Então eu já tava olhando lá pra frente, nossa, cara, a gente vai ajudar realmente na guerra, entendeu? A gente vai mobilizar os brasileiros, vamos fazer uma campanha super legal. E aquele ponto que a gente tava indo do padre não era qualquer ponto, né? Era um cara, ele recebia várias coisas, por isso que o momento... pessoas. É, exato. Então o momento que a gente faz a entrega é um momento muito tenso. Não, e outra, quando a gente chega, começa uma treta entre o padre e o cara. Відкрий гуманітарку, Слов'ян не бере телефон, не може Кому? Слов'яну вам дзвонить. Тепер дзвоню Господи заступнику. Юра, tu є чи ні? Де є Юра? А, то tu є. Це ти, Юра, ні? Донес минимальный 35 кг. Ай, стой. Нормально не можете підійти, так сказати, дом Юра, не стукати і бачити. Кричить тобі вже. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. Aí eu falei pra ele, o que tá acontecendo? Meu, só descarrega as coisas rapidinho. Aí a gente começou a descarregar, eu tenho isso também filmado, tal, descarregamos lá, deixamos cair uma parte e tal, beleza, descarregamos. Depois eu descobri, que na verdade o cara ficou muito bravo porque ele marcou um horário com o Tomax, e o Tomax era pra ele chegar tipo assim, 6 horas da tarde lá, e o Tomax chegou tipo 2 horas da manhã. E esse é um problema porque lá tem toque de recolher. Então basicamente, se você está na rua após o sol se pôr, você é um alvo. Né? Você não tem como saber se é um amigo, se não é. A ordem é, viu o movimento na rua ao escurecer, atire e mate. Então a gente correu um belo de um risco, essa é a verdade. E os dois ficaram bravos por causa disso. E aí, pra mim, assim, o momento mais tenso da viagem foi exatamente este. Porque a gente descarregou tudo, do meu carro, né? Do seu não descarregamos quase nada. E aí o cara fala assim, não, nós tínhamos que redistribuir todos os itens, mas nós não podemos rodar à noite. Isso quem me explicou não foi o Tomax, que eu fui falar com o Tomax, nem me respondeu. Assim, o Tomax nem meu. E parênteses nisso, você estava na mão nós estávamos na mão desse Tomax. Ele não falava com a gente. Desculpa, ele pegou os documentos. Isso, ele estava com os nossos passaportes. A gente não podia nem ir embora da Ucrânia. Exatamente. Eu falei, a gente tá na mão desse psicopata com cigarros múltiplos na mão. E ali, a própria entrega, sempre aqui, porrada na porta, porque foi um negócio assim, parecia que a gente tava indo entregar uma bomba atômica, vou levar uma ogiva. Tudo uma coisa muito tensa, os berros do padre lá, e assim, sempre a gente descarregou muita coisa. A gente encheu um salão, a gente ficou arrebentado. Deve ter isso na imagem, o tanto de coisa, que era uma sala assim, cara, enchemos de coisa. E aí o Max nem falava comigo, e aí o jornalista, ele foi muito, mas muito empático. Ele percebeu que a gente estava claramente preocupado. Aí ele chegou pra mim e falou, cara, deixa eu te falar aqui, ele também tá fumando o cigarrinho dele, falou, cara, aconteceu isso, isso e isso, nós temos que distribuir tudo isso, né? Eu vou acompanhar, eu vou filmar tudo, só que não dá pra fazer isso à noite, porque à noite a gente é alvo.
nós vamos ter que fazer isso amanhã. E era tipo assim, sei lá, já era umas 3 horas da manhã isso. E eu falei, meu irmão, peraí, eu pensei, esse tempo todo de viagem que a gente tá falando, na verdade são 4 dias, né? Que a gente chegou, encontrou o centro, dormimos, acordamos, fomos lá, fizemos outra missão, blá, 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 dormimos, acordamos, fomos neste dia. E eu já tava há 1 dia e meio sem comer, sem beber água, sem ir no banheiro, sem tomar banho. E o meu planejamento era, tipo, entrar e sair da Ucrânia em 2 horas e, tipo, meia-noite já estar no hotel dormindo para pegar o voo do outro dia. Que era em Viena, na Áustria. Em Viena, a gente tinha que cruzar. viajar. Peraí, eu ainda tô na Ucrânia. Eu não descarreguei nem 1/3 do que tem. Você não tem celular e Não seus tenho passaportes estão na mão do Thomas. Seu celular, que não gosta da gente. Que não gosta da gente. E nós vamos ter que dormir aqui. E não era em qualquer lugar, não é que foi dormir num lugar legal. Vamos num hotelzinho aí legal. A gente vai realmente dormir aqui. Nie, vecko, kawa, čaj, kawa, nie? Chyba spać. Jeszcze spać, bo... No, vecko jest tu. Toilet. I'm okay. Toilet. No, I'm okay. No, no, I'm okay. It's in the frontier. Or tea or something, no? Rovno spać. No chodź. Come on. If you want to go to toilet, then go to the toilet, okay? Okay. Later. Okay. Excuse me. A skільки їх там? 6. 6 сюди, так? Але ще то... Окей, Tam 2, ja tu 4. Oh, meu Deus. No prawie keď... Thank you so much. Może aj 2, ja. Thank you so much. Bom, essa semana é natural. A gente vai e volta no outro dia. Que é hoje, que é sexta. Ninguém falou que a gente ia voltar na sexta. O outro dia é hoje, quinta. Eu também não sabia, velho. Chegamos na casa do padre, lá ele não era um padre católico, ele era ortodoxo, então ele era casado. E aí a gente vai dormir, aí ele não leva muito simpático num canto da casa, e parecia aquelas coisas... Parece muito filme de terror, cara. Filme de terror. Era aquelas casas que todas as paredes são com tapetes na parede, papéis de parede velho. Umas fotos de umas pessoas antigas, assim, aquelas fotos que não são nem amareladas, elas são cinza. Cinza, tudo da época da União Soviética, uns aquecedores estranhíssimos. Colocam todos nós num quarto. E outra coisa que eu achei super estranha, as camas estavam lá arrumadas, como assim? Tem 4 camas aqui. Aí eu comecei, será que eu vou ser sequestrado? Não, eu fiquei mal, cara. Será que isso aqui não era uma grande armação? Aquele filme... Tem uns filmes lá de gente que é torturada. E assim, o leste europeu é um lugar assustador. Pessoal, nós chegamos aqui num abrigo. O pessoal tinha preparado pra gente. A gente tá falando baixo, que é de madrugada. A gente não pode chamar atenção. E é claro, eles deixaram a gente filmar. Pediram pra não postar imediatamente. É claro que a gente não vai fazer isso. Mas tá aqui, vamos registrar tudo. E posso falar uma coisa? Talvez eu tenha filmado o momento em que a gente descobre que a gente vai dormir. Porque eu na GoPro, eu tava com a GoPro no peito, se ela estiver ligada, porque eu chego pra você, Renan, agora é engraçado, né? Você entrou lá. Entrei. Tô com medo de ter que realmente dormir aqui. Por quê? Não sei, você não viu ele falando que tem coisa pra entregar amanhã de manhã? Bom, já é amanhã de manhã. Já tá também. Aí porque parecia que a gente ia descansar lá, nós vamos me dar uma descansada, que é uma descansada. Aí leva a gente pra um quarto, eu vou descansar num quarto com aí uma cama você, feita. não sei, eu acho que a gente vai ter que dormir mesmo. Vou ter que dormir. A gente, cara, vamos ter que dormir. Aí foi um horror, assim, eu não dormi. O Arthur conseguiu dormir um pouco. E aí eu fui o primeiro do nosso quarto a acordar, e eu vou aonde? Aí eu fui na casa. Na casa tava o Tom. Andou no corredor. E aí tá uma mulher, né, aquela típica senhora estilo russo, uma senhora do leste europeu, nada de inglês. Escreva, e ela me botou pra dentro. Ela tava indicando o banheiro, achou que eu queria ir no banheiro tomar banho. Eu falei, acho que eu vou, né? Vou obedecer a velha. Vou lá, entro. E aí depois ela me conduz pra cozinha. E aí na cozinha eu volto e te acordo pra gente comer. Fala, pessoal. Dormimos um pouco, acordamos com um cara sono aqui, o cabelo amassado. O Renan saiu aqui, mas é isso. Hoje nós vamos entregar o resto das coisas
e tentar cruzar a fronteira de volta com o mínimo de espera e burocracia possível. Vamos ver. Quando eu vou na cozinha eu achei muito estranho, porque era uma mesa com uma bacia de ovo cozido. É, uma bacia e salsichas. E salsichas. Mas a véia era gente boa. A véia era gente boa, me ensinou a fazer chá. Assim, a véia era legal, ficava vendo a TV. E assim, eu, cara, tava tenso essa hora. Eu só queria sair dali. Eu também. Eu já tava na vibe, tipo... Vamos, pessoal, vambora. Vai demorar muito, é só a entreguinha aqui. E esse Thomas era uma coisa esquizofrênica, porque assim, ao mesmo tempo que ele tava na missão, ele tava curtindo a jornada. Sim. Então ele tomou o café dele, aí ele saiu pra fumar um cigarro. Isso! Eu lembro disso. Por que vocês estão se divertindo aqui? Eu lembro que eu fui dar uma caminhada com você. Ok, vamos tirar umas imagens aqui. E eu sempre uma coisa positiva. Eu acho que já resolveu ali o Thomas. E não resolveu nada. E eu falava com o jornalista, o que vai acontecer? Ele... Também não sei. E aí a gente começa Tava todo mundo meio puto com o Thomas, a verdade é essa. Porque o Thomas era muito desorganizado. Verdade precisa ser dita. Claro o Thomas, ele tava curtindo, e eu acho que o Thomas tava curtindo a perspectiva de um homem do leste europeu vivendo uma guerra. E ele tinha muitos contatos lá. Então ele fumava, ele queria tomar um shotzinho, ele queria comer o ovo cozido dele, ele queria viver tudo. Ele é aquela pessoa que foi pra Disney, ele quer ir em todos os brinquedos. Ele tinha aquele bagulho de bebê, aquele mini cantil, como é que chama? Uma frasqueira. Uma frasqueira que ele abria e ficava tomando aqui. Era um personagem. É um personagem. Fala, pessoal, já é de manhã aqui. Estamos numa cidade, eu nem sei, que você estava dizendo o nome da cidade? Eu também não lembro. Mas, enfim, a gente tá rodando aqui e... Opa! Enfim, a gente vai fazer mais algumas entregas. E beleza, fomos divididos novamente. Ela falou, pô, a gente tinha que estar junto, porque, né? Não tinha comunicação, cara. Então fomos divididos novamente. Aliás, desculpa, a gente foi dividido depois. Primeiro a gente foi num galpão super velho, você pegou uns livros da União Soviética. É verdade. Cadê esses livros? Eu que vou saber. A gente foi num galpão, você até pediu pro cara de lá, posso levar? Ele pode. Tinha uns livros da época da União Soviética, Sim. uns livros estudantis. Sim. Eles aprendendo a alfabetização. Gente, eu trouxe esses livros, deve estar aqui no MBL ou alguém roubou aqui. Animais aqueles livros. Não, eram animais. Basicamente, eu fui no galpão, peguei um monte de livro e foi lá que nós conhecemos um herói de guerra. A gente encontra naquele galpão, que era uma fábrica abandonada, que uma parte das entregas foram feitas lá. Vamos lá, olha só. Já que me autorizaram, olha só onde os caras têm que montar os escritórios deles. Você vai entrando aqui. Entra aqui, parece que não é nada, tá tudo destruído. Vai. Começa, né? Tá arrumado. Aí de repente. Uau. Tô filmando. Fala, pessoal, a gente tá aqui acertando o recebimento, as doações com o pessoal do exército aqui. Liga pra um, liga pra outro, fala em ucraniano, em russo, em eslováquio. A gente não entende nada do que eles estão falando, né? Só nós no português. Mas a gente, enfim, tá fazendo a nossa parte. Deixaram eu filmar, então eu tô filmando. Mais papéis. Olá, pessoal, I'm here with Joseph. Joseph is directly involved with the use of the goods that we are donating. So tell us about what you are going to do with these goods that we are bringing. Так. Ця допомога, вона залишиться, частина її залишиться тут на Ужгороді, на Закарпатті, яка буде призначена для того, щоб допомогти переселенцям у потрібних речах або забезпечити їх харчуванням. Part of staff stay here in Zakarpatty to helping the refugees. Parte dessas coisas ficam aqui mesmo, a gente está deixando para ajudar os refugiados, e a outra parte, ele estava me explicando, vai para a guerra, que é a parte mais complicada de levar as coisas para lá. And about the war, like you got surprised when it started, how it's changed your life and the life of the people you know? Як помінялась ваша ситуація, коли почалась війна, зразу тут думка помінялась ваша. Це просто about straightly what you mean? I mean, like I'm changing how life or how thinking? how your life got changed by this? Like
How does it feel to have a war in your own country? It's like people there never face war. They don't Як even know. чувствуєтесь, коли почала війна у вашій країні? Що чувствуєте? А? Матюкатися може. You can say fuck. You can say what you want. You can say bad words. You can say for sure. I can say bad words in Ukrainian, like пошел в жопу. Slava. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Harder. Окей. Ситуація помінялася кардинально, да, бачення того, моя думка, я ніколи не вірив, що наважиться хтось на такий крок у 21 столітті розпочати таке повномасштабне вторгнення в сусідню державу. I never think that in 21st century it will happen and somebody occupates the neighbor. Nobody thinks it. Okay, be strong, man. Slava Ukraine. Let's beat Putin. Let's beat Putin. Ну, як Путіна, победим Путіна. Пошов Путін жопу. Нахуй. Так. A gente encontra um soldado, tipo assim, um soldado ultra respeitado, que era um cara, assim, meu, esse cara já coordenou batalhões que fizeram coisas heróicas, tipo, mataram não sei quantos russos, conseguiram brecar tanque dos caras, o cara é tipo um Aquiles dele. Sim. E aí chega o cara, tipo um macho alfa, né? Um cara que ia deixar os Red Pill todos assim, eu quero ser igual a ele. Cara grandão, queixo quadrado, gente fina. Muito gente boa. Ô, como é que vocês estão? Vocês vieram ajudar? Pô, que legal, cara. Pode fazer uma entrevista com você? Claro que pode. Ele era uma celebridade, as pessoas começaram a tirar foto com ele, você lembra? Tirava foto com ele, o jornalista tirou foto com ele. Tipo, o cara que tava fazendo documentário falou, peraí, tira uma foto comigo aqui. Falei, mano, esse cara é demais. E aí a gente ficou muito tempo nesse lugar também, o que me irritou. Eu não parava de tomar café. E aí, naquele momento, o Thomas, mostrando que ele quer curtir todos os momentos, ele tinha que beber e ficar bêbado fumando com o herói lá. Então, a gente... Mas assim, ele já tava gente boa ali. Ele deu umas bebidas pra gente, você não, mas foi nessa hora que ele foi super grosso com você. Que você tava... Eu fui embaixo. Foi embaixo, ali embaixo. Ali ele só tava servindo bebida e eu percebo assim, claramente, ele não entendia o que a gente tava fazendo ali. E ele só achava que, eles vão fazer as coisas nas redes sociais lá. E ele pedia pra gente, por favor, crie essas redes sociais do meu Instituto Não, ele Cultural. falou assim, teve uma hora que ele falou assim, fique tranquilo, você vai ter os seus likes. You can do your social media shit. Ele falava essas coisas. Então assim, ele veio, beleza, né, legal. Ok, né, são esses caras durões do leste europeu. A gente já tinha feito a entrega, fiquei andando lá pelo galpão. Nisso nós descemos. E aí nós somos divididos. Então, só que ele não explicou. Esse foi o problema. Porque a gente descarregou o caminhão com empilhadeira e tudo. Você lembra dessa parte? Tinha empilhadeira, descarregamos e tal, beleza. Aí ele chegou pro Ladislav e falou, você e você vão pra tal lugar. Falou pro Ladislav. E eu vou com eles pra outro lugar. E eu falei, pera, agora é uma nova informação. Então você vai me separar do Renan? Tipo, eu já não tenho comunicação com ninguém. Pô, cara, aí essa hora você foi pedir uma explicação pra ele. E ele tava explicando e eu fui fazer uma interrupção. Que é uma coisa não, que... você não interrompeu. Eu não interrompei? Não, ele tinha terminado a frase. Ele falou com o cara, ele tinha terminado. Ele claramente tinha terminado. Eu lembro que ele ia dar um trago no cigarro. Tipo assim, ele acabou de falar e ele ia fazer assim. Aí você foi falar com ele... Aí ele... Shut up. Não, ele fez assim... When two people are talking, you do not interrupt. Aí tipo, a gente... Como assim? Mas ele foi bem grosso, assim. Bem, a vontade era falar assim, então vai tomar no seu cu. Vai tomar no assim, seu cu. Vai tomar no seu cu, seu bobo. bobo. Só que a gente não podia fazer isso porque eles estavam com os nossos passaportes e com todo o itinerário. E com o herói do lado. E com o herói de guerra, tipo assim. Fodendo Aquiles do lado. Tipo com o soldado universal do lado dele. Então, a gente aceitou. A gente aceitou, assim, somos uns merdas, ok, deixa eu carregar uma caixa ali. E eu tava muito preocupado porque o nosso voo, aí sim, o nosso voo era no outro dia, de manhã, a 500 quilômetros como é o nome? De Košice. Então a gente tinha que voltar, pegar o carro, viajar mais 5 horas para chegar no aeroporto para voltar para casa. E aí cada um teve uma missão. A minha missão, basicamente, foi fazer uma entrega em um lugar e a sua foi fazer uma entrega em outro lugar. Na minha missão, eu tava sozinho, eu fiquei vivendo esse inferno burocrático ucraniano, que é pior, é muito pior que o Brasil. A Ucrânia é um país realmente mais tosco que o Brasil. Eu fui numa semi-favela ucraniana, lá tinha uma fábrica, e aí para entrar na fábrica foram horas.
Isso aqui é um esquema tipo uma favela aqui. Um negócio bem simplão. Um camelódromo. E aí foi, e aí faz o desembaraço, consigo entrar, consigo entregar lá. Aparentemente, ó, mais um posto de coleta aqui do material. Enfim, é uma fábrica, mas tem um cara do exército ucraniano fardado recebendo as coisas. Então, aparentemente, é uma fábrica, mas também é enfim, um posto de coleta aí. E depois eu fui para uma casa que era um outro centro. E lá nós conhecemos ucranianos legais. Olha só, galera, isso aqui é dentro da Ucrânia já. Isso aqui é um centro que está recebendo as doações. Vocês viram lá na Eslováquia, isso aqui é dentro da Ucrânia, a galera recebendo para distribuir. Foram, acho que 5, porque o Arthur tem outro lugar, foram já 5 ou 6 centros de distribuição que a galera recebeu. E, enfim, tudo quanto é um monte de coisa, cara. Comida especialmente comida para criança, comida de bebê e tal. E é isso. Eram umas famílias que estavam administrando essa recepção desse material. Eu deixo lá as coisas, ajuda a descarregar, tava muito cansado, tava sem comer. Aí uma vovó ucraniana vem me servir bolo. E aí surge a neta dela. E se é pra gente falar de assuntos polêmicos, a neta era tipo uma supermodelo descarregando coisas lá. E aí ela supermodelo, você quer esse chocolate? Eu quero. Quero. E do lado toma assim, let's go away. We need to go. We need to go. E assim, vocês têm que entender o estado que nós estávamos. Eu, por exemplo, estava sem dormir, a gente não tinha tomado banho, a gente estava porco. E o suor no frio, assim, você soa pelo esforço físico, aquele suor meio que seca, então você vai criando camadas de mau cheiro. De óleo, Exato. Então, assim, não dava pra você ficar tarado numa situação dessas. Só pra galera entender que assim, a gente só tava na missão, a gente só queria ir embora. Porque a gente já tinha, assim, quando eu terminei de entregar e foram, sim, sei lá, 1h30, 2 horas descarregando, esforço físico tremendo, eu falei, eu acho que acabou. Na minha missão que eu fui, teve tudo isso também, burocracia, vai num lugar e vai em outro, fala com o policial e vai não sei aonde, parará. Uma hora eu tava com o Ladislav, né, que era o jornalista que tava comigo, e eu falei assim, pô cara, eu posso ligar a câmera, você dá um depoimento do que você acha que eu tô fazendo aqui, assim? Beleza. Aí eu achei que ele ia falar, não, legal, mano, ele deu um depoimento. I've told on my stories on Instagram that Arthur came here to Ukraine with us from Slovakia just because he wanted to show the truth to Brazilian people. And it's really heart-touching and unbelievable because the truth is the most important thing in the world. You cannot kill the truth because if you kill the truth, you kill the humanity. And this man, head down before him, really. Thank you so much, thank you so much. He doesn't need to come here. He doesn't need more followers or more likes on social medias. He doesn't need more money. He just wanted to show the truth. And it's really heart-touching. Thank you, man. Congratulations on what you're doing here. Just imagine your other politicians in your country. I told about our politicians. They are sitting home. They are eating in fancy restaurants and making really, really bad decisions. And they are proud of it. Yeah? And this is the men of action. And men of action are important for today. Thank you, man. Meu, eu quase chorei. Eu tenho isso gravado. Ele achou demais a nossa atitude. Que eu falei, cara, se eu perder o voo, ou se der as coisas erradas, esse momento valeu a pena pra mim. Sabe quando eu falo assim, olha o que eu tô fazendo, eu vou contar isso um dia. Daqui 10 anos eu vou falar, eu vivi esse momento. Aí nós nos reencontramos em Uzhhorod. Eu lembro que a minha entrega era muito longe de Uzhhorod. A gente subiu quase 100 quilômetros norte. Eu falei, estamos chegando em Lviv, porque Lviv tinha sido bombardeado, sei lá, 3 dias antes. Não, e você, não sei se você lembra, a gente foi na semana em que o Putin deixou nebuloso se ele usar a nuclear weapon. Sim. E tinha muita coisa, porque assim, a Rússia, naquele começo de guerra, ela fez bombardeio em várias regiões. Então, tinha um papo que o norte e o noroeste, que é onde tinha essa Lviv, ia ter muitos mísseis. E eu falei, só pra saber, eu tô indo lá pra Lviv? Eu não sei, eles não podiam falar onde eu...
Ok. Então, quando eu reencontro lá, a gente se encontra em Uzhhorod. Não, pra mim foi um alívio. Um alívio enorme. E aí a gente entrou na vibe, vamos embora logo, né? Vambora. Só que aí ele quis tomar um café. Ah, ele tinha que tomar um café. Você lembra dele. disso? Lógico. Aí ele foi naquele bar. Não, cara, teve uma coisa antes ainda. A gente foi na central de recrutamento. Sim. Que aí a gente entrou numa outra van. Tinha uma outra van, você lembra disso? Tinha uma outra. A gente vai pra mais uma missão. Pessoal, nós estamos aqui em uma instalação militar. What is this here? Here is like recruiting center for the Ukrainian army, and guys who like the volunteers. They want to go to the army like just the volunteers. They are recruiting them here, so they are sorting them. It depends what experiences they have. I don't know. Somebody is electrician, somebody is technician, somebody is driver, somebody is I don't know what to. So they are making the sort of them. And they are then sending them to the... Just Ukrainians or... No. Now is the time that also it's like also foreign guys. Now in this time, the guys from France, from all around Europe, the Chechen guys. I come to how to tell you to enter to Ukrainian army. Why are you doing this? Because enemy in my country he come. What do you think about Putin? Oh, Putin, it's I think same like Hitler. Everything is comes again during the years come new Hitler. Aí a gente entrou na van de volta e a gente falou, bom, agora acho que a gente vai ter que ir embora. Só que a gente queria ainda calcar. Aí a gente forçou pra captar uma coisa. O coquetel Molotov, que eles falaram pra gente que tinha uma fábrica de coquetel Molotov ali. Aí a gente foi, bom, vamos ver o coquetel Molotov, beleza. E aí eu vi uma das cenas mais impressionantes da minha vida. Pessoal, olha isso aqui, ó. Isso aqui são garrafas que as pessoas estão doando numa praça pública para se fazer coquetel Molotov. A gente vai tentar entrar lá e filmar todo o resto, certo? Bora. Ok, what time is that? Caralho, garrafa pra cacete. Tem até criança aqui. A gente chega numa praça pública, numa praça mesmo, onde tem crianças de 5 anos de idade, 6 anos de idade, pegando garrafas vazias, levando... Dá uma olhada no sentimento cívico, a molecada fazendo, gente de 13, 14, 15, 18, 20, tem senhor de idade, cara, é um envolvimento absurdo nisso aí. Olha a quantidade de garrafas, só uma cidade. Hi, I'm here with... What's your name? My name is Yolana. Yolana. What are you doing here today? We prepare banderskoy smoothie. Isso se chama coquetel Molotov, né? Eles mandam... Mas aqui não é coquetel Molotov, é nome russo, então não é coquetel Molotov. Ah, yes. É Molotov Ruski. Não Ruski. Yes. It's a Russian name and the Ukrainian name is banderskoy smoothie. We prepare it in 4 days and right now we have near... I don't know, 75 тысяч, це приблизно скільки? 75,000 we prepare for the 75,000, yes, for the This is produce. like an company, it's like an industry. A factory. It's not factory, it's a big country and our people have a big heart and we all want to live in the free country with our land. We don't want these guests in our country. We ask all country, please stop this war. Ask the Putin or some other Russian politics, stop the war, because we will stay in our land. O local de montagem não pode filmar, mas eu vou te explicar aqui porque a gente já entendeu como é que funciona. Você enche do líquido inflamável até aqui, pode ser gasolina, pode ser óleo mineral. Você deixa um espaço de ar, e você coloca o pano de uma forma que ele tampe toda a boca, tá? Por que isso? Porque se você deixa o ar entrar, ele não explode. Ele quebra, ele esparrama o líquido, mas ele não explode.
Se você tampa com o pano, a hora que ele bate, o ar expande e aí você tem uma explosão da garrafa. Outra coisa, ó, quando você põe isopor, o que acontece? O isopor, quando ele queima, ele gruda na pele. Então, torna isso aqui muito mais eficiente. Você vê crianças de 3 anos ralando isopor para aquelas bolinhas de isopor queimarem com mais eficiência a pele de um inimigo que está invadindo o país dele. Cara, isso foi um momento assim que quando eu olhei, eu falei, eu não tô acreditando que isso está acontecendo. Que eram pessoas normais. Famílias começaram a se encontrar. Que é onde tinha o Sherlock Pub. Sherlock Pub. Um dos pubs, é uma franquia de pubs, tinha esse Sherlock's Pub, e basicamente o Sherlock's Pub fala assim, nós vamos ajudar vocês com tudo que a gente puder. E estavam ali, milhares de garrafas, milhares de pessoas. Daí a gente teve mais uma parada. Você vê que, cara, é bom que essa entrevista está sendo assim, porque também mostra a sensação que a gente teve. Porque pra mim, beleza, vimos, vambora. Não, tem mais uma parada, prefeitura. Aí nós fomos na prefeitura, aí nós não pudemos entrar. Não, vocês não podem entrar, só o Tomax vai entrar. Aí ele entrou pra, sei lá, tomar um café e fumar um cigarro com o prefeito. A gente ficou lá esperando, igual uns idiotas. E aí foi o momento em que já estava escurecendo. Aí depois nós fomos ainda num último centro. Era um lugar meio cavernoso. Era uma caverna, um negócio estranho. Parecia parecia, subterrâneo, um calabouço. Parecia o esgoto de Paris, uns tijolinhos. E aí, bom, vamos embora. Aí o Tomax falou, não. Eu tenho que amarrar um lenço na estátua de um herói que ele era um herói para os eslovacos. Ele era um eslovaco e não sei por que razão aquela estátua estava na Ucrânia, mas para ele aquele cara era muito importante, que ele era um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial. E ele precisava amarrar um lenço no pescoço. Eu, como um cara prático, nós chegamos na estátua, estacionou o carro. Vamos lá. Não, como assim vamos lá? Primeiro eu vou tomar um café, depois a gente vai lá. Eu falei, caramba, mano, não é só amarrar o bendito lenço, né? Mas beleza. Aí fomos no café, aí ele falou assim, vocês não querem tomar uma sopinha? Você lembra? Aí apareceu um borges. Eu tava assim, comida! Eu preciso de comida! Que tem um ponto ali, nós não tínhamos nem como comprar nada. Não tem dinheiro, não tinha nada. Não tinha nada. E esse café não tinha comida, só tinha café e chá. Era um cafezinho assim. Álcool. Hã? E álcool. Aí, beleza, aí nós tomamos uma sopinha de beterraba. O borscht. Tá uma delícia. Deliciosa, Cara, nossa, um negócio de isopor. Eu posso tomar outra? Pode. Nossa, fiquei feliz. Aí eu falei, cara, eu me supri de nutrientes. Não, o que é isso? Borscht. É uma sopa de beterraba com alguma coisa, mas é gostoso. A aparência é feia, mas é gostoso. Também que a gente tá com uma fome, mas é gostoso. Esse aqui é um herói eslovaco, o general Milan Rastislav Stefanik. Acho que foi o primeiro-ministro da Tchecoslováquia, sendo eslovaco. Aí, vamos embora finalmente? Aí, ótimo, agora nós vamos. Fomos para um centro. Isso já era de noite, Era um escritório num centro da cidade. Eles queriam beber. Eu tive comer pizza. E comer pizza. Eu tive que comprar pizza com eles. Tive que comprar bebida com eles, que eles queriam comemorar ali. Aí eles sobem nesse centro e aí ainda surge... talvez vocês não consigam voltar porque nós vamos ajudar umas famílias, né, a sair. E, obviamente, que o espaço da van vai ficar para as famílias. A gente, vamos ajudar as famílias, né? Mas assim, tinha que ajudar as famílias. Assim. A reunião final aqui, ó, antes da gente cruzar a fronteira de volta, tá sem luz, vem aqui, que tem um pouquinho. A gente decidiu o seguinte, nós encontramos alguns refugiados que nós vamos resgatar. São duas famílias. Com iguaizinhas, né? Marido e mulher e uma bem criança, parecidos. E nós vamos de carro, todo mundo, até a fronteira. Algumas das pessoas vão no compartimento de carga. Quando chegar lá, 4 homens, eu, o Renan e mais 2, nós vamos cruzar a fronteira a pé.
Então, tá e frio. as famílias vão entrar. E as famílias vão entrar no carro, claro. A gente vai deixar os nossos lugares para eles no carro. E vai matar um pessoal para receber a gente do outro lado, tudo der certo e a gente não pegar tanto frio. Tem previsão vai de ter neve. fila, vai ter neve, vai ser perrengue, mas é o que tem que ser feito. Alguns diriam perrengue chique, mas não é nem um pouco chique. É perrengue no leste europeu. Mas vambora, vamos aí para isso. Bravo, valeu. Дуже важко, тому що дитина має рости в повній сім'ї. E vamos a pé então, vamos a pé, beleza. Aí a gente andou assim, muito, cara. Muito. Nós andamos muito, assim, nós andamos muito. Foi uma maratona. Muito. Aí, no friozaço. E brother com nossos jornalistas. Todo mundo, porque aí a Gigi deu lugar, o Ladislav deu lugar, eu e você, foram 4 lugares. E é muito canalha com as pessoas que criticaram a gente nisso, porque assim, lógico, vocês têm que ceder e tal, a gente fez o que é certo, mas a gente tava com risco de perder o voo, nossos passaportes a gente tinha recém-recuperado, a gente não tinha ideia como retornar, e o perigo era, e se nós tivéssemos que pegar a grande fila para sair? Fala pessoal, aqui antes da fronteira tem o pessoal distribuindo comida, né, e coisa pro pessoal, e aqui tem uma fila de tracking, né, de separação de pessoas. Então, é onde eu ia chegar. Porque homens apanhavam na fila, pra vocês entenderem, se você é um homem e tá saindo da Ucrânia, o soldado que tá ali na fronteira te bate, o cara não deixa. Então, quem deu essa dica foi o Ladislav, ele falou, gente, nós não vamos na fronteira de pessoas, nós vamos na fronteira de imprensa, nós vamos na fronteira diplomática. Então, a tal fila que eu falo, até no áudio, tá, não sei o que lá, ficou longe da gente. Né? A gente passou pela fronteira, a real é que a gente nem passou por ela. A gente foi, subimos uma ladeira gigante, nós estamos cruzando a fronteira aqui, é a pé mesmo. Parece, a gente olhou assim, de longe, parecia uma subidinha, mas no frio... Fazer um hiking aqui. Parece 10 vezes mais, sei lá. Mas é isso, o caminho é esse. Você passa pela fila, tem comida lá, se você chega morrendo de fome. Estão sendo muito bem tratados. Sim, é inacreditável, assim. Como a gente foi bem tratado também. Muito bem tratado. O pessoal aqui, você chega, eles te oferecem chá, te oferecem comida. É um povo que merece ser defendido, isso não é papo furado, não. Aí você chega na fila, é tudo ordenado. Pessoal, um ajudando o outro. Assim, é um senso de civilidade, um senso de missão muito grande. Falar, o que vocês viram no vídeo da galera se ajudando para fazer o tal do... Não, a bandeira... Como é que é? Não, né? Banderismus. É a mesma energia agora para receber a galera que é refugiada aqui. É o mesmo lance que a galera tava se ajudando para colocar as famílias dentro do carro. É um clima de colaboração muito foda. E isso é o oposto que acontece com a galera da Rússia, que os próprios soldados não estão motivados para ir pra guerra. De um lado você tem a força bruta, mas você não tem a verdade, né? E aí fica foda. E passamos pela fronteira diplomática. Inclusive lá fomos absolutamente bem tratados. Porque a fronteira ela é dupla, não é uma linha. São 2 fronteiras. Você passa primeiro pelo primeiro soldado, que é o mais tenso, porque se alguém vai te segurar ali, é ele. E aí chegou lá, não, sou brasileiro, tal, sou político, ele é jornalista. O cara, obrigado por vocês terem vindo, tal. Mostra pro mundo o que tá acontecendo aqui. Aí, nossa, legal. Aí voltou o sinal. Peraí, eu estou com meu passaporte. Estou prestes a cruzar a fronteira de volta pra Eslováquia. Estou sendo absolutamente bem tratado. Meu celular, de repente, 800 milhões de mensagens, porque, até então a gente tinha sumido. Por o quê? 23 horas, nós ficamos 23 horas na Ucrânia. Eu pensava assim, eu vou tomar um banho, cara. Vou voltar pro hotel quentinho. Eu nem acredito. E aí eu já tava fazendo o cálculo da logística, vai dar pra voltar. Vai dar tempo, vai dar tempo. Nós voltamos. E assim, quem que nós estávamos? Aí a gente descobre que o celular, o quê? Chegou em 250 mil as doações. Exatamente. As doações estavam estouradas, as doações, Aí o cara de Kiev, parabéns. Vocês têm que continuar na missão. Eu vou apresentar o Zelensky pra vocês. Eu falei, nossa, cara, eu cheguei aqui com uma curiosidade histórica, estamos saindo aqui com uma rota para levar suprimentos pra Ucrânia. Eu falei, vou voltar.
nós vamos ajudar isso aqui e tal. Minha cabeça tava assim, explodindo. Aí a gente consegue uma carona, a gente sai. Nossa, é verdade, a gente não tinha como ir ainda. A gente tem que arrumar uma carona. A gente arrumou. A gente arrumou uma carona. A gente fez uma live no Instagram. Isso. Comemorando assim, bombada a live. Nós acabamos de sair da Ucrânia, acabamos de sair. Isso aqui é a parte da fronteira da Eslováquia, que a gente pode filmar, né? Todo esse trajeto a gente não pôde. Claro que a gente está com muito material aqui, né? Nós fizemos de tudo. Eu nem saberia te dizer a ordem das coisas, porque a gente chegou aqui, a gente conheceu esse pessoal do Culture Park, a gente fez uma live stream. Meu pensamento é em inglês ainda. Fez uma live, arrecadamos muito mais dinheiro do que qualquer um imaginou. Mais que o Casemiro, né? Mais que o Casemiro, é verdade, nos arrecadamos mais que o Casemiro. E muita gente falando, vocês aí, né, tem tanta coisa pra falar. Então fala pra todo mundo que doou, porque todo mundo doou pra caramba, né? Esse mérito não é nosso, esse mérito é das pessoas que doaram. Ali, assim, a opinião pública, os nossos inimigos deviam estar assim, nossa, os caras são complicados. Porque a gente venceu, a gente fez tudo que a gente se propôs. E a gente foi muito útil, o que eu vou sempre colocar na memória são, assim, os ucranianos que a gente encontrou agradecendo a gente demais, a galera achando divertido, a imagem positiva que a gente passou do Brasil. É um povo super legal, a gente foi útil demais. Terminamos lá com o nosso suposto carrasco Thomas admirando a gente, com uma amizade enorme com os jornalistas, combinando eles irem pro Brasil. A gente já tava combinando o Thomas e a gente virem pro Brasil, armando férias. Não, o Ladislav, ele falou, eu quero ir pro Brasil te ajudar. Quando teve o problema que eu falei pra ele, eu quero ir. Eu falei, não adianta você vir, porque a Assembleia não quer te ouvir. Mas eu falo com ele até hoje. Assim, a gente fez a história do áudio, ela é terrível porque ela matou uma coisa linda que estava sendo feita. Mas vamos voltar pra história. Voltamos de carro pro hotel, a gente chega lá no Centro Cultural, de lá a gente pega o nosso carro exultante. O áudio já tinha sido disparado, então assim, a flecha já foi. Mas a gente não sabia. Né? Até então a gente não sabia. A gente não sabia. A gente pega o carro, a gente vai pro hotel, tomamos banho, nos trocamos, arrumamos a mala, a gente pega o carro, e aí a gente tá tão assim, feliz, que eu lembro que o Renan falou assim uma hora, vamos admirar um pouco essa vista. Você lembra disso? Pera, não, isso já na volta. Não, mas você tá acelerando. Porque à noite, eu lembro que eu falei assim, vamos descer no hotel, que a gente tava no Hilton. E vamos fazer um jantar. E vamos comer um bifão, vamos gastar hoje, né? Então, mano, a gente comeu, e a gente ainda foi dar um rolê no centro, não tinha nada no centro, a gente ficou dando um rolê no centro. Voltamos, dormimos o sono dos heróis. E eu lembro que eu fui no grupo de WhatsApp do MBL, e meu irmão tinha, essa viagem, todo mundo. E eu falei, engole, chupa, a gente fez, deu certo, tava todo... Áudio já parado há 3 horas atrás. Mas a gente, No outro dia acordamos, nos despedimos do Bruno, que foi sensacional. Maravilhoso. Pegamos o nosso Skodazinho, né? Olhamos lá pro centro, nos despedimos do Max, da galera, fomos lá, tiramos as últimas fotos. E aí a gente escolheu, tinham 3 caminhos na ida, né? Tinha um caminho bonito, tinha um caminho rápido e tinha um caminho feio. Não, vamos voltar pelo bonito, que era pelas montanhas Tatra. E aí a gente escolhe voltar pelas montanhas. E aí a gente passou num cenário maravilhoso, aqueles cenários. Então em um momento eu comecei a falar isso, Arthur, admira isso, assim, tá tudo muito lindo, a viagem deu muito certo, a gente fez um negócio incrível, as doações foram gigantes. Pô, cara, a gente é foda, cara, lembra disso? E aí, para aí o carro, aí paramos. Aí o Renan, eu quero tirar uma foto sem camisa na neve. Ele tirou a camisa, apoiou o óculos dele no chão, tirou a foto, pegou a camisa, deixou o óculos. Você perdeu o óculos. E nós voltamos falando de música. Ficamos falando de música e tal. E foi uma viagem maravilhosa de volta. Muito bonita. A gente foi num lado bonito da Eslováquia. Tanto que um dos símbolos da Eslováquia são essas montanhas. O time de futebol deles tem as montanhas. Acho que até a bandeira tem um brasão com as montanhas. Voltamos, atravessamos Bratislava. É muito louco que a capital da Eslováquia e a capital da Áustria são praticamente do lado, Bratislava e Viena. Atravessamos Bratislava, chegamos em Viena, paramos o carro e entramos no aeroporto, tudo certo. Devolvemos o carro, deu tudo certo, tal, e pegamos o voo. o voo dos heróis caídos. E eu prefiro encerrar a história dessa maneira, né? Era pra, assim, se não acontecesse o áudio, eu não vou falar as consequências políticas aqui no Brasil, né? Mas só vou falar as consequências políticas lá na Ucrânia. A gente já tinha ficado amigo do Tomás, a gente tinha combinado de mandar
todo o restante daquele dinheiro para eles. Eles iriam mandar mais caminhões para a ida. E o pessoal lá na Ucrânia, que a gente conheceu de Kiev, ia montar essa rede de suprimentos para a gente mandar material de fábricas na Alemanha, na Áustria e na Suíça para a Eslováquia. Da Eslováquia mandava para os Zhorov, eles buscavam, mandavam para Kiev. E eu já tinha falado, será que nós não poderíamos ir para Kiev também? É seguro? Essa era a minha conversa naquele momento com ele. E a gente, se o áudio não rolasse, a gente teria voltado. Eu acho que, enfim, a gente teria dado muita imprensa o que a gente fez. E nós íamos conseguir doadores maiores aqui no Brasil e uma participação maior. Nós retornaríamos no mínimo 20, 30 dias depois, a meu ver. E nós teríamos ido para Kiev, cara. Eu tenho fé nisso aí. Mas não aconteceu, né, cara? Pois é, talvez esse áudio tenha salvado nossas vidas. É, né? A gente nunca vai saber. Vocês pensam em voltar para a Ucrânia? Eu, com certeza. Assim como eu disse no áudio, quando essa guerra... Brincando. Mas eu, com certeza, eu quero voltar para lá. Com certeza absoluta. Eu tenho medo só de um retorno, não pela guerra. Porque a gente mora num país mais perigoso que a Ucrânia. Mas simplesmente porque as consequências desse áudio podem gerar algum louco que não entende o que aconteceu. Eu acho difícil. Porque eu falo com os caras de lá e, tipo, eles não ligaram nem um pouco. Assim, do Thomas ao Laszlo, a Gigi, ninguém deu a mínima. Ninguém deu a mínima. Eles tipo... Tanto que eu falei pro Max, falei, cara, eu vou traduzir o que eu falei pra você entender. Ele... Tá, e daí? Você falou besteira. Não é normal o homem falar besteira? Eu falei, pois é, cara. Eu tenho as mensagens do Ladislav. Ele é jornalista, ele falou, cara, seu país é bem esquisito. Não, porque na cabeça dele, eu entendi, o país que as pessoas ficam peladas no carnaval, né? O país que basicamente exporta prostituição, tá aqui sendo moralista com um cara que veio ajudar a galera na guerra. Tem que realmente... Tanto que depois disso ele fez publicações no Instagram dele, coisas públicas, me defendendo. Não que a história tenha rodado, mas falando, contando, aconteceu isso. A gente já teve várias aventuras que a gente já fez junto, né? A gente já fez as aventuras no Paraná, já arrumamos confusão em vários estados aqui no Brasil. E na minha cabeça, essa aqui sempre seria a maior de todas as aventuras. E olhando hoje, pra mim ela foi. Né? Nós fizemos coisas que jornalistas aqui no Brasil, raríssimos foram os que botaram o pé na Ucrânia para fazer cobertura. Nossos críticos no campo político são todos uns covardolas, nunca teriam coragem de fazer o que a gente fez. A gente realmente arrumou as doações, de um jeito ou de outras doações foram parar na Ucrânia, inclusive saiu matéria na imprensa na época, está sendo enviada uma doação gigante, porque era a nossa doação. Já com a ONG, lá um instituto que recebeu a doação, fazendo propaganda por conta própria. E eu acho que essa história, assim, eu nunca esqueço, ela vai sempre marcar, e eu acho que um tempo vai passar, a gente só vai sofrer as consequências políticas, e eu acho que você vai recuperar seus direitos, mas se eu olhar pro futuro, cara, nós participamos dessa história, dessa guerra. Sim. 2, nós somos úteis para aquelas pessoas, as pessoas não estão ligando para áudio nenhum. E 3, eu quero voltar. Eu também. E a gente vai acabar voltando, sim. Com certeza. O grande impasse, ou o dilema mexicano. Cabe ao analista Eduardo Bisotto ter aludido a uma excelente imagem que captura o impasse da guerra da Ucrânia. O dilema mexicano. Há um clichê cinematográfico que vocês já devem ter visto, notadamente em filmes com cartéis, mafiosos e assassinos em geral. Imagine, 3 mexicanos mal encarados sentados em um bar. De repente erguem, cada um deles, 2 as armas contra os demais. Quem atirar primeiro mata o segundo e recebe bala do terceiro. Assim, ninguém se dispõe a dar início ao tiroteio. A guerra da Ucrânia se encontra em impasse similar. É uma guerra onde nenhum dos contendores pode escalar conflito nuclear. Ao mesmo tempo, eles não podem reconhecer a derrota e encerrar o conflito. A Ucrânia teme, com toda razão, que se perder a guerra, terá sua soberania nacional severamente quebrada. Prometendo o desarme da Ucrânia, sua desnazificação e a derrubada do atual regime pró-OTAN, a Rússia coloca a autonomia do país inimigo em xeque. A OTAN, por sua vez, não pode deixar de enviar reforços, mercenários e dinheiro para a Ucrânia. Configurando-se como uma proxy war entre OTAN e Rússia, a derrocada da Ucrânia representaria a maior vitória geopolítica da Rússia no século XX, muito maior do que sobre a Síria. A posição de ascendência do Ocidente na região, caso seja liquidada, estremece a sua política de avanço pós-soviético no leste europeu.
A Rússia, finalmente, teme duas coisas mais do que tudo: que da derrota à Ucrânia possa se seguir uma tentativa de revolução colorida em Moscou, com a deposição do regime Putin e o colapso da Rússia enquanto nação soberana. E teme também ver-se ainda mais cercada por bases militares da OTAN, que poderão, no futuro, lançar uma ofensiva militar contra ela, em uma eventual guerra mundial com a China, como polo principal do ataque ao Ocidente. Nesse sentido, qual a situação militar da região nesse dilema mexicano? Vejamos. Em janeiro de 2023, o Boletim dos Cientistas Atômicos adiantou o seu relógio do apocalipse nuclear para 90 minutos antes da meia-noite. O que é esse relógio do fim do mundo? Na Universidade de Chicago, existe um grupo de cientistas que avalia as ameaças antropogênicas à vida humana sobre a Terra. Ao avaliá-las, eles atualizam um medidor de quão próximo estamos à hora final. Ameaças de uso de armas nucleares ocorrem durante todo o tempo do conflito. Em março, Putin mencionou em seu discurso que se os Estados Unidos fossem realizar algum teste nuclear, a Rússia fará um igual. Junto com os Estados Unidos e outros países com armamento nuclear, a Rússia é um dos assinantes do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Mesmo assim, é um país fortemente nuclearizado. Possui 5.977 ogivas nucleares, das quais elas se dividem em 3 categorias: mísseis balísticos intercontinentais, balísticos lançados por navios e ogivas pelo ar. A grande preocupação com a guerra nasce do fato justamente de que nenhum dos lados pode conseguir um armistício favorável às suas pretensões. Alguém deve ceder, mas ninguém quer ceder. Num cenário de conflito congelado, as possibilidades de que ele escale aumentam cada vez mais. Nesse imenso impasse da nossa época, habita o perigo mais grave para a humanidade desde a crise dos mísseis de Cuba. O que acontecerá no futuro é algo que estamos muito longe de poder adivinhar. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."